dúvida no sentido muito debate, na verdade, né. A gente tenta deixar mais pra frente até pra gravação não ficar muito extensa, né. Beleza. Então deixa eu dar acho que eu mudar para o outro modo aqui. Então, qual que é a ideia? Então a gente, da apresentação aqui, a gente acho que focou muito aí no passado em só bala e forçar o pessoal a melhorar como atirador, né. Então a gente criou ali uma cultura de olhar para kills e isso é importante, é a base do jogo ali, né. Só que aí a gente começou a jogar contra alguns times, né, que fazem além desse básico, né, de dar tiro, né, eles entendem o do meta, sabem, como funciona o conceito de linha, entendem ali do jogo, da parte mais competitiva, e aí a gente começou a topar contra alguns times, né, principalmente Tier 2 entre level Tier 1, né. E aí, por que disso tá acontecendo, né, então tem acho que tem 2 vertentes ali, né. Uma é que acho que é o ponto de que a gente precisa evoluir em outros pontos, né, não só nisso, bala, porque a gente já tem bastante e precisa na verdade a gente precisa sempre estar tendo mais pessoas com, dando bala, né, então sendo um bom atirador, mas a gente precisa evoluir também na parte estratégica, né. Tem outros pontos também de sniper, AT, tem muita coisa para evoluir, né. Então tem a vertente que acha isso, tem a outra vertente que acha que todo mundo é cheatado, que aí é mais a linha do do que a gente tem na CF e tudo que pra esses outros times ali, qualquer coisa que saia fora um pouco do padrão, ou do padrão que ele domina, é algo desconhecido, então o cara tá trapaceando. Então são 2 vertentes, aí eu vou pra vertente de que que existem coisas que a gente precisa melhorar, né, e por isso que a gente não ganha desses times, pelo menos o entre level Tier 1 e Tier 2 ali, a gente fica meio pau a pau, né. E aí eu vou trazer coisas que são, assim, que são curiosas, né. Então, assim, eu percebo que às vezes a pessoa que tá jogando o joguinho, o Let Loose, ele às vezes não tem não tá muito ligado ali com parte de história de guerra e às vezes não entende nem a linha, para que é feito linha, né, então às vezes isso é muito abstraído para algumas pessoas, né, então aí eu trouxe até um slide aqui que mostra, por exemplo, que isso o conceito de linha, ele é usado em qualquer tipo de guerra, né, desde a guerra lá, Primeira Guerra, Segunda Guerra, até a guerra moderna, né, então você pegar o mapa da Ucrânia, então você vai ver uma linha, né, então aqui, por exemplo, a região vermelha é a região ocupada pela Rússia, né, e esses pontinhos aqui cinza são refortificações, né. E a ideia é justamente eles terem fortificações espaçadas, trincheiras, né, espaçadas formando uma linha, para a gente ter, pra Rússia, enfim, tanto a Ucrânia, eles têm essas linhas aqui para observar tudo o que está acontecendo. Porque você não quer que uma tropa, um squad entre aqui no meio e comece a causar o caos, né. Quer causar o caos é o quê? Numa guerra normal, natural, você não vai conseguir ficar na linha de frente, sei lá, 2 meses seguidos, né. Você tem uma rotação, aqui atrás tem hospital, tem pessoas para, enfim, rotacionar com você, né, então o cara fica ali 3, 4 dias na linha de frente, volta, né. Então tem a parte logística, né, para dar alimentação, então assim, por isso que tem esse conceito de linha, né, então da onde que vem? Então o joguinho que a gente joga aqui é de guerra, então por isso que tem esse e a gente de certa forma uma simulação ali, né, então da onde vem essa ideia de linha? Qualquer guerra é feita dessa forma para as pessoas não enlouquecerem, né. Imagina que tem um servidor aí que isso daqui é a guerra natural, todo mundo saísse correndo, né. Aí a gente ia ter o quê? Fogo amigo, porque se você não tem linha, um monte de gente perambulando, todo mundo vai atirar em tudo quanto é lado, porque a pessoa vai se desesperar, e aí a gente tem uma série de problemas aqui, né. Enfim, acho que meio que trazendo esse, um comparativo, né. Então tem as parte de fogo amigo, a parte de logística, né, e observação, né, então assim, dependendo da região, como você observa tudo que está acontecendo, você sabe: "Ah, o inimigo provavelmente vai vir em força nessa região", então você, por trás aqui da linha, você começa a mover tropa mais para essa região aqui, para tancar esses caras, né. Então por isso que precisa observar toda a linha, né.
Então, não, vamos a parte de artilharia ou tanque, vamos focar nisso aqui para conter um ataque, né? Ou a gente cria alguns pushes, né? Alguns squads, né? Os spec ops, que nem o Fritz fala, né? Para tentar a vida louca, tentar puxar e encontrar buracos na linha, né? Então os caras dizem, vamos tentar puxar aqui, encontrar um buraco, se passou batido, esses caras começam a criar o caos, né? E aí tem o conceito de reconhecimento também, que esses caras, vida louca, eles vão solo aqui para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, bem, falei um monte de coisa, mas para dar o foco, porque às vezes eu já vi situações de gente falando linha e a pessoa fala, mas do que? Aí você fala, porra, toda guerra é feita dessa forma, e aí o cara fica tipo, puta, não sabia, sabe? Então, vem daí. Então a gente não tá criando nada, a gente só tá fazendo o que funciona, né? E funciona na realidade, né? Aí trazendo para o Hell Let Loose, né? Basicamente o que eu comentei, e tem coisas, obviamente, tipo, fogo amigo aqui. Fogo amigo, cara, na guerra é um problema. Pra gente não tem muito problema. Tem coisas aqui que na guerra real fazem sentido, pra gente é um joguinho, que é o que interessa, não faz sentido. Mas algumas das coisas que eu falei ali continuam fazendo sentido, né? Então, a observação, né, de toda a região, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Então manter a linha aqui como um todo. Então esses bonequinhos são as tropas, né? Então a linha são essas coresinhas aqui. E tem regiões entre essas tropas aqui que elas são vazias, né? Então a gente às vezes, não precisa ter todo mundo tá em cada um dos pontinhos para ter uma linha, né? Então a gente fala que a linha é virtual, né? Que a gente tem que ter a observação de tudo que está acontecendo no terreno, mas não necessariamente está em todo e qualquer canto, né? Então a gente trabalha desse jeito. E a ideia ali, do ponto de vista de tiro, né, é o quê? É você sempre tá tentando pinçar o inimigo, né? Então, quando você acha um buraco, você vai conseguir avançar e eventualmente criar uma pinça. Eu vou acabar deixando mais claro essas coisas mais para frente, né? E aí, quando você cria pinças, né? Ou seja, você envolve a tropa inimiga, ele fica mais circulada, você começa a ter ângulos de tiro superiores, né? E aí você tem a tendência de ganhar a batalha, né? Então, no joguinho funciona mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eu falei aqui maximizar, que não dá, beleza, vamos dar uma resumida disso aqui. Então aqui acho que eu começo a colocar, espera aí, vou tossir. Espera, desculpa. Voltei. Então assim, aqui, a gente, essa parte de pinça, né, então, por exemplo, imagina que você está numa região da linha, e aí você tá com o OP aqui, o verdinho, né, imagina que nós somos esse verdinho aqui. E aí, a nossa linha começa a perder, né, posicionamento, né. E aí os squads aqui, os vermelhos, começam a circular essa linha. Então, essa formação aqui começa de pinça, uma pinça local que a gente fala aqui, né, que é o quê? Os ângulos de tiro do vermelho, eles são muito superiores aos ângulos de tiro do verde. Então, quando você tem uma linha, ou seja, essa linha do vermelho, ela é muito mais ampla do que a linha do verde no local, né? O verde ele praticamente está agrupado aqui num ponto. Quando essa formação acontece, você vai perder ou tem uma grande probabilidade de perder a região, né? Então é isso que a gente tende a evitar esse tipo de formação o tempo todo. Então, quando você sai do OP, a ideia é sempre você expandir em linha e dar W, para você não ter essa formação, né? Por quê? Aqui, na hora que você vai nascer, você vai mirar, vai trocar tiro com a direita, você toma da esquerda ou toma do centro. Não tem, é muito difícil você começar a encontrar ângulos que você fique protegido no inimigo e consiga só focar na frontal, né? Então, quando isso acontece, é basicamente o teu squad é aniquilado. Então, o que a gente sempre quer fazer é justamente o que o vermelho tá fazendo aqui com o verde, né? Buscar ganhar terreno esse em linha e fazer com que o inimigo fique pinçado. Então ele está numa pinça aqui. E aí a gente, naturalmente, sem muito esforço, a gente pega esse ponto. E aí a gente pode usar mecanismos do jogo para facilitar ainda mais para a gente pegar esse ponto. Primeiro, se a gente abrir uma linha e o cara tá compactado aqui,
rapidamente a gente vai identificar isso, porque esses caras que estão mais à frente vão começar a perceber que esses caras do verdes aqui, eles vão aparecer com mais frequência, ou seja, vocês estão aparecendo com frequência aqui, tá perto do OP. Se você tá vendo mais de um próximo, isso significa que ele tá perto de um spawn, OP é uma guarnição, entendeu? Porque todo mundo no competitivo, o meta é o quê? Os caras pensam do mesmo jeito, você precisa abrir a linha para aumentar o número de ângulo de tiro e tancar ou eventualmente puxar e fazer a pinça. Então, todo mundo joga assim. Então, se você vê esses caras aglomerados, saiba que você já está farejando um spawn, né? E aí o que que acontece? O que que o Tier 1, Tier 2 faz quando ele vê isso? Bota artilharia na nossa cabeça. E é algo que a gente não faz com frequência, porque a gente quer resolver tudo na bala, porque a gente é muito foda, né? Então, como a gente é muito foda, a gente às vezes fica mesmo sendo vermelho, às vezes a coisa meio que empaca, né? Porque os caras não são às vezes ruins do verde, né? E aí esses caras trocam bem, mesmo uma desvantagem, o negócio fica pau a pau ali, né? E aí como que você resolve a situação? Joga artilharia nesses caras. Então, assim, às vezes a artilharia 2, umas 2 ou 3 salvas, né? São necessárias para anular esses spawns aqui, um spawn aqui, e esses caras puxarem, e aí a gente, o vermelho aqui, obter a vantagem para chegar e comer o OP desses caras, né? Comer o OP desses caras, continua progredindo e a linha vai e faz esse movimento um atrás do outro, né? Então, assim, pensando na dinâmica aqui do jogo, o que a gente tem que, assim, sempre pensar é fazer esse tipo de formação aqui. Puxar em linha, faz a pinça. Então aqui eu falei aqui, os inimigos vão conseguir detectar mais facilmente. Sistema, ponto de melhoria, fazemos isso sistematicamente. Então eu falei da artilharia aqui, acho que eu acabei falando tudo que devia aqui. Hã, tá, aqui é um ponto que eu acho interessante, que é o quê, né, então a gente tem hoje, que é legal, a gente tem os strats, sendo feitos para todas as partidas, né. Então isso organiza o macro do time, né, então ali, é um jeito de você falar: "Ó, o G1, o G2, G3 que fazem parte da linha, né, o G4, enfim, seja qual for a formação que tá o strat lá, que são agrupamentos, a gente espalha para cobrir todo o mapa, né. Mas isso não é tudo, na verdade ele tinha que ser encarado como o início da brincadeira, né, infelizmente o negócio é meio trabalhoso, né. Porque o que acontece, isso daqui, ó, eu peguei uma seção ali de um strat, né, que a gente tem pra, Samuel Dumont, né. E aí ele tá nessa seção, ali mostra o G3 e o G4 aqui. O G3 é o vermelhinho, o G4 seria o verde, e aí tinha uma MG aqui. Pô, é isso, é esse tipo de informação que a gente tem no Strat. Mas será que só com isso todo mundo sabe tudo que tem que ser feito? Só com isso? Não. É só um jeito de fazer as coisas, é uma organização inicial, né? Então a gente precisa, o SL ele precisa fomentar uma discussão ali entre as pessoas que vão jogar, naquele squad, naquela região. Então, por exemplo, aqui o G4, né? O G4 ele vai segurar essa região aqui que é a da fazendinha lá, para quem se lembra. Tem um aviãozinho, tem uma fazenda, tem essa rua aqui, essa outra rua. E aí puxar o pessoal e falar, porra, como que a gente vai jogar nisso daqui, né? E aí, talvez para um cara mais iniciante no jogo, ele vai ficar confuso, mas puta, como que eu vou achar critérios, né? Para saber, como a gente tem que se posicionar aqui, né, como que funciona isso, né, tipo, porque eu sei, vou sair do OP e sair correndo aí, tem que dar bala com a linha adversária que tá aqui na minha frente, né, e é isso, né. Mas tem formas de você pensar, pra, você conseguir, fazer isso de maneira mais racional, né. Então, deixa eu ver, acho que no slide da frente no slide da frente eu comento isso daqui. Deixa eu ver se eu não deixa eu ver se eu não deixei nada aqui. Isso aí deve ser encarado como uma forma, tá, beleza. É isso mesmo. Aí, por exemplo, o jeito que eu faço, que eu acho que é legal pra todo mundo, acho que até para um cara que é novato no jogo, é justamente isso, é questionar: "Tá, beleza, eu tô aqui no canto e o que que eu tenho que fazer? Com essa visão aqui não dá pra chegar em lugar nenhum, né. Agora eu vou lá no mapa, numa câmera da admin, e vou na mesma seção, ó, essa do verde aí, ó. É a mesma, é a visão de cima, vem até aqui, ó. A linhazinha vem até aqui e até aqui. Aí o que que eu faço lá? Fala: "Bem,
eu tenho que fazer uma linha nessa seção e empurrar o cara para frente, né. Então, o que que eu vou observar? Quais são as regiões que têm acesso, ou seja, eu posso percorrer, né. Aí eu geralmente faço esse tipo de coisa. Eu traço linhas. Então, por exemplo, por onde que a linha inimiga eu posso acessar a linha inimiga e ela pode me acessar? De maneira com alguma cobertura, algum tipo de cover, enfim. Aí você vê que tem aqui você consegue simplificar a região, muito facilmente, porque você fala: "Ah, porra, tem uma SEB aqui, que aí é um abertão". Bem, o abertão, o G3 que aqui tá do lado, ele tem que me ajudar, eu também tenho que dar uma observada, que é uma região que a gente fala que é uma região, meio que de interseção entre os grupos, e isso tem que também estar claro entre os Gs, né. Porque assim, o G3 ele tem que saber que se vier cara aqui e ele cair, o G4 vai se ferrar que ele vai tomar aqui desse lado, entendeu. Então assim, pro G4, que tá ali no cantinho, os membros do squad, eles precisam saber que existem lanes, né, pensando ali do LOLzinho ali, né. Então, por que tem lanes? Um cara inimigo, ele dificilmente acontece, mas ele vai mais raramente tentar a vida louca aqui no meio do aberto, né. Porque qualquer cara aqui espalhado aqui em qualquer canto vai ver ele andando, porque até ele atravessar aqui, sei lá, é 50 segundos no aberto, então a probabilidade de ele morrer é muito 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 grande. Então as zonas que ele vai percorrer são essas linhas verdes aqui, né. Então são as linhas que a gente precisa ter observar a todo momento, né. Então quando a gente coloca um OP, são as regiões que o nosso squad precisa ter gente observando. Então, além de um cara nessa zona, um cara nessa rua, um cara nessa outra rua e eventualmente um cara nessa SEB aqui. E essa SEB é meio compartilhada. Então você vê que meio que resume do que é responsabilidade do squad, 2 lanes, é só 2 lanes. Essa daqui o G3, por exemplo, poderia ficar com ela completamente, mas aí é questão de alinhar. Então, por exemplo, dados os OPs nessa região, o squad para ter controle teria que ter um cara nascer no OP e olhar: "Opa, onde que tem abertura aqui de lane, né, de espaço para o inimigo avançar? Ah, é aqui ou aqui, né? Ah, eu tô vendo que aqui tá aberto, então vai lá e repõe alguém aqui, entendeu? Nessa região. O que eu vejo muito acontecer, não só com o nosso time, mas no geral, e dá pra pegar brecha quando você joga, é o quê? Você tem OPs aqui e às vezes tem um push muito forte aqui, ou tem mais gente vindo por aqui. E aí começa a ter muito barulho de tiro nessa região aqui. Bom, um monte de pancadaria. Aí o que que o pessoal faz? Esquece o racional, que é o quê? Eu preciso ter a linha, eu preciso observar tudo que tá acontecendo. O pessoal vai nascendo e vai reforçando no mesmo lugar, entendeu? Aí o que que acontece? Vem um arrombado aqui, vem pelas costas e rapela todo mundo. Esse tipo de coisa eu faço a todo instante. Todo momento eu faço isso. Tipo assim, eu vejo barulho aqui, ó, por exemplo, e eu fiz no último jogo que a gente fez, eu fiz isso e deu certo também. Então tá todo mundo preocupado com aqui. Beleza, eu vejo que já tem 3 caras aqui, ou 4 de, sei lá, de 6 nosso. Porra, já é uma força considerável, né. Vai ter mais uma pessoa aqui, mesmo com o pessoal falando desesperadamente: "Não, tem muita gente, não sei o quê", você vem aqui e faz uma volta aqui, né. E nessa, cara, você rapela os caras, né. Óbvio, aí você tem que ver que se o cara estiver muito perto do OP hot, aí você dá uma ajudada. Mas o ponto que eu quero chegar é que a gente precisa jogar racionalmente, que é o quê? A gente precisa observar o que está acontecendo no mapa sempre. Então, o squad precisa saber as lanes que ele precisa observar, né, os membros do squad, né, e o SL reforçar esse tipo de coisa. Ah, e é isso, acho que até falei demais aqui, né. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui a mais. Tá, falei das zonas, isso diminui a aleatoriedade, que eu comentei, né, então, se você sai do OP, você precisa saber, uma lógica para onde você tem que ir, essa é a lógica, você precisa ver onde tem um buraco e repor. E aí eu comentei aqui também desse parte de barulho aqui, né, que eu falei que às vezes eu escuto o pessoal falando a seguinte frase: "Como você chegou aí?". Bem, é assim que eu cheguei. Eu vejo aonde tá o barulho e vou para o lugar que tá silencioso, pego os caras tudo de costa e mato bastante gente e eventualmente pego os OPs deles, né. Você faz um você sai fora do caminho natural, né.
E você tá fazendo o seu trabalho, que é deixando as coisas no radar. A parte da sua linha precisa, os buracos, né, as lanes precisam estar preenchidas. A gente precisa saber sempre o que tá acontecendo. Se a gente deixou o buraco, mano, você tem que se sentir incomodado e saber que a qualquer momento alguém vai vir de cá e vai pegar vocês de costa. Então é essa parada que acho que tem que ter. E para rolar isso, precisa ter uma conversa antes da partida. A gente tem muitos players que são novos, o cara não enxerga o mapa desse jeito, entendeu? Um cara veiaco, ele enxerga isso aqui, ó. Pegar o Von, o Quintino, sei lá, o Skyline, todo mundo enxerga assim. Às vezes não faz, ele não vai fazer esse desenho, mas ele sabe, isso aqui, ó, tem uma rota aqui, se a gente tá aqui, o cara me pega pelas costas. Mas os mais novos não. Aí você coloca um desenho desse, e até falar, dá nomes pro squad. Lane da SEB, lane da rua principal, lane da rua secundária, da rua do cantinho. Acabou, você fala, ó, morri na lane do cantinho aqui. E aí o cara já sabe, o cara que tá aqui, ele já sabe que ele vai eventualmente tomar desse lado. Aí se ele vê que tem cover aqui, ele vai para cá, entendeu? E aí a gente tapa os buracos e tem previsibilidade do que vai acontecer. Esse que é o ponto. Se a gente joga no foda-se, tipo aleatório, eu vou para qualquer lugar onde estão falando que onde tá tendo barulho, a gente vai ser wipeado a todo momento. E isso funciona, porque eu faço isso o tempo todo, direto, eu tiro os OPs do cara, mato os caras pelas costas. Mas beleza. Então, assim, aquilo é um jeito de ver, de visualizar, que é muito, eu acho muito foda, e simplifica o mapa, porque no final das contas é o que interessa, saber as zonas de acesso e onde tem cover. E aqui é focando as zonas que tem cobertura, né, então olhando, analisando mais essa seção do mapa, né, pra gente entender, né. Então, por exemplo, aqui a gente viu lá no slide anterior que a gente tem basicamente 2 lanes, da principal e da secundária, que a outra SEB é o G3 ali meio que se vira, né, dá pra gente resumir assim, né. E aí eu fiz essas marcações de vermelho que são as áreas, que zonas de morte, né, que são as regiões em aberto, né. E aí isso induz, então você fala, quais são as regiões de cobertura? Regiões de cobertura é onde a gente precisa manter presença de OP. Porque como você resume a estratégia no joguinho aqui, né? É o quê? Você precisa ter a região de cover e empurrar o inimigo pro aberto. Porque quando você empurra o inimigo pro aberto, como que o inimigo ele tem que voltar pro cover? Passando pelo aberto. E matar o inimigo no aberto é muito mais simples. Então, numa possível abertura, a gente sabe, ó, a gente tem duas lanes aqui, e a gente chega aqui e o inimigo chega aqui. E o inimigo tá por aqui e a gente chega aqui. Então, assim, fica meio que pau a pau. Aí a gente pode tem na cabeça, tem evoluções meio que naturais, assim, o mapa induz a coisa acontecer. Então você vai colocar um AP por aqui, né, nessa região, não mais à frente porque a zona de contato é aqui, e aí você vai colocar um AP por aqui ou aqui, porque a zona de contato vai ser por aqui. Você não pode colocar o AP muito em cima, porque se você perder uma fight ali, uma trocação, os caras já colocam o teu AP hot ou pegam o teu AP. Você precisa pelo menos, perder umas 2 trocações ali para de tempo, né, de acesso, né, para o cara pegar o teu OP para ele ser um OP relativamente seguro, né, tipo, quando tá no um spawn perdeu e perdeu a fight e já perdeu o OP, já é muito, inseguro, né. Mas enfim, dada essa composição, quais são esses números aqui? Por que que eu coloquei, né? É o SL1, o SL2, por exemplo, são ideias aqui. Então o 1, a progressão de OPs, né, 1A é o primeiro OP. Aí 1B seria o segundo OP. O 2A é o primeiro OP, e assim vai. Por que essa ordem aqui, né? Primeiro a gente garante essa região de cover, a gente vai lutar por essa região de cover aqui, ou seja, ó, tá distante do OP, ainda eu consigo batalhar bem. E aí, a partir do momento que a gente pega essa outra região aqui, o que que a gente precisa ter? Spawn, bota em spawn aqui, por quê? Se a gente pega essa outra região, o inimigo tá no aberto, que é o que resume o Hellet Lose. Você precisa pegar a região de cover, mijar nela, bota um spawn nessa porra aqui e deixa o inimigo tendo que vir pelo aberto. Agora, depois que você tem esse OP aqui, fudeu pra eles, porque vocês começam a ter que vir no aberto, entendeu? E você evolui esse OP daqui para cá,
porque você aumenta a pressão nos caras. Se você manter, por exemplo, o que aconteceu no último jogo, a gente pegava esse ponto aqui, às vezes demorava para fazer um OP aqui, aqui por algum vacilo, né, também de observação, esses caras vinham no aberto e pegavam de volta, né? O ponto é o quê? Você, além de ganhar o terreno, a gente tem que ir atualizando esses spawns para a gente partir de uma zona de cover mais à frente e ir empurrando. Não adianta a gente, que também aconteceu na partida, a gente chegou a ter momentos de dominar aqui, mas os nossos OPs tudo aqui, ó, para trás. Aí o que que acontecia? A gente limpava aqui essas regiões, só que a gente resetava nos OPs que estavam muito distantes. E aí os inimigos, o que eles faziam? Refaziam todos os OPs e guarnições, ou seja, você perdia o trabalho. Então tem que ter essa evolução natural das coisas, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você ganha essas regiões, aqui também no lado, uma região de cover, você faz um OP aqui. Então, aconteceu também nesse canto aqui na partida, né? A gente ganhou essa parte aqui toda dessa rua, e aí sobrou essa outra região de cover do inimigo, que ele tinha guarnição e OP aqui. Aí o que é o ideal? Pô, ganhei uma região aqui, então, uma região grande de cover. Bota um OP aqui, vamos dar uma pressão forte aqui. Ganhou aqui, a mesma coisa. Ah, agora aqui é muito foda, porque você tem um spawn aqui, um OP aqui, e é aberto, mano. Então o inimigo muito dificilmente vai conseguir chegar aqui, ó. Vai ter que ser vacilo nosso, né? Esse que é o ponto. Mais vacilo nosso do que mérito dele. Ele vai ter que vir no aberto, ou ele vai ter que jogar artilharia, despender um esforço maior aqui do que a gente tem aqui, né? E aí fazer a coisa acontece de uma maneira bem que natural, né? Porque assim, você faz isso no canto, pro lado não tem. Bem, aqui é o final do mapa, né? Não tem para onde tomar pinça do lado. Se você tem isso, você controla toda essa região no canto aqui. Aí, por exemplo, você tá dando hold aqui. Quem tá aqui, que é o inimigo nesse mapa, nessa região aqui, toma uma pinça. Toma daqui, toma daqui. Então, tendo esses dois OPs, essa zona aqui cai. E aí, em seguida, a pinça das demais regiões da linha começa a cair, né? Então você vê que toda uma dinâmica de um squad aqui, ó, fica muito clara. E aí o ponto é, será que os squads que a gente tá jogando, tá isso tá claro, né? Isso que é tipo a provocação que eu tô querendo dizer. E aí, se todo mundo tá com isso na cabeça, isso facilita, norteia o jeito de jogar, entendeu? Então, deu uma passada geral aí pela essa dinâmica de atualização de OP, que eu acho que eu acabo falando, acho não, eu falo depois, e essa parte de olhar para o mapa e saber, eu preciso das regiões de cover e preciso deixar o inimigo no aberto. É isso. Quando você faz o strat, pelo menos o que me baliza, se eu vou fazer o strat meu mesmo, sem ficar copiando coisa dos outros, você chega nas mesmas conclusões dos caras com essa frase: eu preciso pegar o que tem cobertura e deixar o inimigo tendo que vir do aberto. Aí você descobre que, então preciso chegar nessa posição aqui, então preciso ter um peso aqui. Então é um jeito de você pensar, e geralmente bate com que os caras, posicionam ou tentam pegar no jogo, né. Hã, tá. Aí, por exemplo, outras coisas, né, então no strat lá atrás, né, que a gente tá vendo aqui, ó, então isso é o strat que a gente recebeu, olha, ó a brincadeira, isso daqui, ó de onde a gente chega, né, divisão, né. Então aqui tinha um MG também, né. Tá, mas aí com SL Squad, beleza, tem MG, mas a gente tem que pensar como que a gente vai colocar essa MG ali, né, na abertura, como que a gente vai fazer, né, pra acontecer, fazer essa MG. Então, por exemplo, na abertura, aí o SL, o squad tem que falar: "Porra, eu preciso subir no telhado, então, vamos pegar um caminhão, jogar ali". Pô, mas ali, essa parte aqui que tem a MG, que é muito importante para o time como um todo, porque ela pega toda a parte direita da network, que é o ponto central aqui do Saint-Mary du Mont, né, que é a brincadeira aqui, né, que foi desse último jogo contra, putz, esqueci o último jogo aí. Contra um time europeu, acho que a gente jogou aí, né. Então a gente sabe, todo mundo do meta sabe que MG aqui é muito forte. Então como que a gente vai fazer isso acontecer? Então pensar: "Pô, vou colocar um caminhão, vou criar um portão aqui, construir um portão para subir", eh, pensar que no final, na abertura, essa casa, o objetivo inicial é a gente enfiar essa MG aqui, né, a gente lutar por essa casa e limpar essa outra região aqui também, né.
Então, na abertura, poxa, vamos já forçar um cara com Satchel, né? Então, porque assim, se tiver uma briga, o inimigo botar muita pressão aqui, porque ele sabe dessa posição, a gente bota uma Satchel. Então isso daqui foi mais ou menos o que a gente pensou também no último jogo. Isso daqui eu achei legal, pô. A gente trocou a ideia ali rapidinho e falou, pô, faz sentido ter um cara de Satchel e também um cara de MG, porque aqui é uma região que eventualmente pode passar um tanque querendo fazer algum flanco, alguma coisa. Então, ter esses tipos de classes já na abertura, elas podem fazer um diferencial fudido, né? Uma Satchel aqui com os caras com sei lá, 10 caras aqui, imagina, porque a gente não sabe exatamente a pressão de onde vai vir. Às vezes os caras tentam um bagulho muito louco, sai um pouco fora do feijão com arroz, e aí a gente consegue counterar os caras com um menor número de peso aqui, né? Então são esses tipos de ideias que precisam ser trocadas antes do jogo, né? E aí todo mundo enxergar a coisa dessa forma e saber os porquês, né? Então, vou lá de Satchel porque eu tenho que enfiar ali. Se eu ver que tem tiro perto, já enfia Satchel porque eu preciso garantir essa casa. Ah, tá, aí beleza, aí comentou isso de lanes, então assim, aí eu peguei um caso que é mais simples, né? Tipo, um Samuel Dumont, você chega a essa conclusão que é tosco, né? Porra, duas lanes e a gente se complica com duas lanes, né? Imagina então uma região que é fodida igual ao Hospício. Hospício é um negócio que a gente aprendeu na marra, no 18 versus 18. Porque o hospício, é que eu não tenho a foto real, né? Talvez para quem é mais novo no jogo não vai lembrar, mas o hospício, bem, é Summer Église, e aqui na parte do sul ele é um inferno porque tem uma rua aqui central e tem um monte de viela, casa que você pode acessar de um lado para o outro, região. Então é muito difícil você partir dessa lógica que eu falei, né? Pô, são lanes, né? Então, áreas de acesso. Imagine que a gente está aqui vai ser de alemão, né? E aqui de aliado, né? E aí vamos supor que a gente, seja que for, ele vai ter que atravessar. De alemão, a gente precisa cobrir isso tudo aqui, né? Pô, mas como que eu vou cobrir todos esses buracos aqui, sendo que eu tenho menos soldados, sabe? No 49 fica mais tranquilo, mas mesmo assim, no 49 a gente quer ter uma visão geral, então a linha ela abre mais. Então, pô, é muito complicado, né? E aí, como que a gente vai pensar nesse problema, né? Então a gente meio que teve que jogar, sei lá, mais de 20 vezes o 18 versus 18, pelo menos até ficar mais claro o jeito que a gente tem que ver isso, né? Então, chega uma hora que a gente. Beleza, a gente implementou esses esquemas de lane, principalmente no G3 aqui no sul, que era o mais fudido, que tinha mais abertura. Então, cada um sempre sabia para onde tinha que repor. Então, por exemplo, o que acontecia? A gente tinha um OP aqui nessa região. Isso vale para o 49 também, né? Então, por exemplo, se alguém morreu aqui e alguém spawnou, o cara sabia, puta, abriu um buraco lá em cima, ele já repunha aqui. E meio que ficava naquelas, repondo sempre às vezes com um espaço aberto, outro, né? E aí o ponto que é o quê? Porra, ainda tem espaço aberto. Então, aí a gente tem que começar a procurar gargalo. Então, beleza, tem 20 possibilidades, mas tem alguma região que, se você observar, resume 5 ou resume uma, e aí você para pensar que é, se a gente ficar só jogando aqui, por exemplo, só pensando em tampar os buracos, a gente vai ter, às vezes, um player por lane, né? E aí fica um negócio também muito retranca. E a gente já jogou desse jeito, né? E aí fica meio instável, porque a gente. Basta que um perca que a coisa começa a desandar, né? Então o que que a gente chega aqui? Se as lanes atravessam uma rua, se a gente controlar a rua, a gente tem controle de todas as lanes. Então qual a conclusão que você chega? Bem, quem tem o controle da rua por maior parte do tempo, aumenta a probabilidade de ganhar. E a partir do momento que a gente começou a fazer isso, as coisas começaram a ficar muito mais simples. E aí, como que você controla essa rua? Se for no 18 versus 18, a gente colocava aqui embaixo, aqui, que era no limite do cara, às vezes a gente colocava um cara olhando pra cima. Então, todo mundo que passava aqui, esse cara ou matava ou sabia que passou. Aí ele falava, passou casa verde. Aí o cara que estava aqui atrás sabe, opa, abriu aqui, ele preenchia aqui. Então, mesmo que não seja uma posição que mate sempre, a gente sabe o que está acontecendo, que é o conceito da linha. A gente precisa saber o que está acontecendo a todo instante. E, se possível, eliminar ele. Então a gente criou exatamente isso. E aí a gente começou a dominar mais essa rua,
e botar pressão para os caras. Aí a gente faz o contrário. Esses caras que estão, como a gente tem o domínio da rua, os caras que estão defendendo que tem que se preocupar em tampar todo o buraco. E a gente sabe, porque a gente já jogou nesse estilo de retranca, que isso é muito difícil. Você ficar, sei lá, 40 minutos tampando os buracos. Vai chegar uma hora que os caras vão matar dois, três nossos, né? E aí os nossos OPs, os OPs aqui, por exemplo, do aliado, eles estão por aqui geralmente, tanto no 18, no 49, né? E aí a coisa desanda, entendeu? E aí, como a gente tem o controle aqui da região principal, que observa todas as lanes, e tem um spawn, às vezes, até um pouquinho mais agressivo, aqui se for no 39 consegue fazer isso, a gente consegue chegar aqui neles e tirar o OP, né? Então é mais ou menos isso. Então, assim, a gente resumiu todas as lanes, a gente consegue ter uma observação ali que da linha principal, dar a pressão neles mais forte e jogar o problema para eles que tem que tampar os buracos, né. E aí a gente conseguiu começar a ganhar mais consistentemente hospício, né. A gente jogou lá com o SPT lá em Ping-BR, a gente ganhou deles, beleza, não estava 100% do time, mas estava ali uns 70% do time deles, que é bom, né, que são bons shooters, né. E isso daí com certeza ajudou. Então é um jeito de olhar. Então aqui eu falo também, falo dessa parte aí da linha, né, que é justamente controle aqui da rua, que é o que eu comentei. Aqui é o da MG que eu falei também, da posição, né, pra gente pensar na abertura, né, pra cumprir ali os objetivos do stretch e também às vezes ter ideias ali na conversa com o squad, né. Então, eh se a gente precisa de MG aqui, se a gente precisa de AT, reforçar ali com o squad para alguém assumir essas posições ali, né. E principalmente o AT, né, assim, até pegando isso daí, o AT, cara, é foda não ter, porque eu tenho jogado bastante de AT e geralmente a lei de Murphy acontece. Quando você sai do AT, aparece a porra de um tanque. Então, assim, no geral, cara, é muito importante sempre ter algum AT no squad ali na região, porque mesmo de alemão, esse tipo de coisa acontece. Ô, Então Napalm, diga, eu queria só fazer uma pergunta. manda, manda. Nessa primeira parte ali que nem tu passou, tá escutando barulho, procura a rota alternativa para tentar fazer a pinça abrir o espaço, né? Isso. Essa função não ficaria mais restrita ao SL, não seria melhor, tipo? Porque se conseguir esse avanço, já tá OP lá daí, no caso? Em Então, vez de um player de linha comum? assim, no geral, eu acho que o cara que tem que agressivar mais, ele é o cara que não é o SL. Porque o Ah, SL entendi. porque assim, se o SL começa a fazer isso, o que que acontece? Pode ser que, por exemplo, o teu OP tá aqui, aí você faça esse tipo de abordagem aqui. E aí começa, por exemplo, o ponto começa a cair, sei lá, tá o ponto pra nós e cai. Aí você tá, tipo, muito avançado, entendeu? Então, tipo, Entendi. às vezes você tá numa situação que é isso, beleza, você tá ali e aí fala: "Puta, fudeu, tô muito avançado, tô perto do Tá inimigo", muito ofensivo daí no e caso, né? Tu é perdeu muito todo o teu ofensivo. retake, né? E é algo que eu trago até pra gente discutir, porque assim, no geral, o que o pessoal faz por aí o SL, ele joga mais atrás. A gente tem costume de jogar com SL muito isso a vida toda. A gente já tomou crítica lá atrás falando: "Mano, mas esse SL tá vida louca". Então aí a gente começa, tem até slides sobre isso mais pra frente, né, que é o quê? É a gente começar a olhar e fazer as coisas com lógica. Tá, eu quero o seu SL e dar W. Tá, então vamos pensar em probabilidades. Probabilidades que podem acontecer, eh, que, que pode dar ruim e que pode dar bom, né? E aí você fala, baseado em probabilidade, o que, que é melhor? Aí a gente chega numa conclusão. Tem slide mais pra frente que a gente vê esse tipo de coisa, né? Mas aí o ponto é o quê? Se tá tendo barulho, óbvio, você tem que sempre tancar de frente, não adianta todo mundo fazer flanco, porque vira o SA da vida, que o SA, o cara que é mais novato no jogo, ele se acha ultra inteligente ou estrategista no jogo quando ele faz os flancos, porque ele fala: "Ah, tô dando a voltinha no cara", mas o flanco ele só é efetivo se tem resistência frontal. Porque se todo mundo, por exemplo, que nem você falou, né, geralmente estava nessa região, estava tendo lá no jogo, estava tendo muita
o inimigo estava agressivando muito para essa região aqui frontal mesmo, da rua e tudo mais, né. Então vamos supor que a maioria do squad resolva, resolva fazer o flanco. Isso daqui a frontal vai ficar tão fina que esses caras por aqui vão e pegam o respawn, aí esses caras vão ficar aqui isolados, sabe. Tipo, uma hora eles vão morrer e vão se ferrar. Então o ponto é o quê? Precisa sempre ter um frontal tancando e uma menor parcela fazendo esse trabalho de costinha, que é o quê? Porque um cara fazendo essas voltinhas, ele arrebenta o balão, entendeu? O cara que dá bala e pega 3, 4 caras de costa, ele vai matar os 3, 4 caras de costa, entendeu? Então, Napalm, assim, manda. Um AT. só para até dar uma dica pro João, né? Porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Quando a gente Uhum. faz isso, geralmente, quando vai uma menor parcela, como o Napalm falou, um dos caras puxa um SL, puxa uma OP, entendeu? Pode ser Você também. não espera É o o SL terceiro recuado, SL, né? né? É, Tem porque nessa situação aí é o que a gente faz. A gente pede um terceiro É, SL tipo, eu e se dá citei isso boa, aí, o eu, outro cara sube aham. também, entendeu? Isso eu tipo de citei jogada pode. essa, ô, pessoal, É. porque nesse jogo mesmo, até esse jogo aí, na Palme tá mostrando o ponto, né? Eu joguei pro lado esquerdo no G1 ali, né? Aí a gente Uhum. ficou prensado muito tempo na frontal ajudando o G2 e não saía dali, sabe? Daí Isso. uma hora o King me deu uma call assim, ó. Ó, Bedijão, bota tua OP pro hold, retake ali, e vai tu sozinho com o Ross lá no norte e tenta abrir um flanco lá, e vamos tentar limpar esses caras por trás. E foi isso que aconteceu, sabe? Ficou o Entendi. pessoal experiente ali batendo frontal, segurando. O Isso. Minnesota segurou muito ali aquela hora, velho. E eu fui sozinho com o Ross, a gente deu um balão gigante. Bem como tu falou, por onde não tinha barulho nenhum. Cara, Isso. de repente a gente começou a tirar tudo. Guarnição, OP, pegamos um tanque, acabamos com o jogo dos caras ali numa play, assim, sabe? Só que, Entendi. lógico, podia ter acontecido isso que tu falou. Eu abandonei a minha área como SL. Se meu OP caísse, não tinha mais retake nenhum ali, sabe? Não, mas aí que tá. Talvez é que aí no 49 a gente tá jogando com os SLs no limite, né? Mas esse tipo de jogada funciona, eu já fiz muito também, né? De tipo, às vezes tá num squad, você vê uma oportunidade de fazer um flanco ali, às vezes até fora do teu. Da tua região, mas que vai influenciar ali na tua região. Aí você sai, vira um SL, faz esse tipo de manobra e cria um outro ângulo de tiro, né? Mas o ponto é que aí você tem que analisar, né? Tipo, aqui, por exemplo, se tirar o segundo SL, pode ser que a gente vai deixar. Vamos supor que a gente mantém um OP aqui, e por algum motivo o SL vai fazer um flanking de uma outra região. Aí o que a gente tem que ter ciência é que, beleza, eu vou spawnar aqui e eu posso perder espaço aqui, entendeu? Aí talvez, por exemplo, é essa a ideia, manter às vezes dois OPs aqui, porque a gente mantém ainda esse cara no radar, essas duas lanes no radar. Aí um terceiro vai fazer tirar da cartola uma ideia, né? Tentar resolver o problema ali baseado na leitura que você está tendo no jogo, né? E aí faz todo sentido. Acho que é isso mesmo. E eu geralmente gosto de fazer isso quando, por exemplo, eu vejo que o squad ele tá mais recuado, eu morri, por exemplo, às vezes vai pegar o ponto, e às vezes que você quer fazer uma pressão numa região mais à frente, e aí eu tô ali num momento que eu morri, né, vou spawnar, eu falo: "Puta, vou abrir um SL agora a mais, pra, fazer uma ligação mais à frente". Aí o pessoal, às vezes, que tá mais atrás sobe as guarnições ali e tudo mais, e aí, no final, o pessoal move pro meu OP lá na frente. Ou seja, não era SL, no final, às vezes, fico jogando 20, 30 minutos no jogo de SL, porque naquele momento eu tinha É. oportunidade. O time todo tava vivo e eu tinha, tipo assim, 10 segundos pra nascer numa guarnição e podia fazer uma ligação ali na frente pra pegar um flanco, uma região que é importante, entendeu? Aí você faz tudo Essa isso. intuição todo mundo tem o tempo todo no jogo, mano. Principalmente quando você vai pegando experiência, sabe? É, O nesse, importante é nesse você último não jogo. puxar sem consultar também, né? Porque às vezes você faz uma coisa como essa e você ainda não percebeu que aquele hold, aquela parede que tá rolando, você tem que sempre ter a noção de quem tá perdendo ou quem tá ganhando. Porque muitas vezes a gente percebe que o inimigo ele tá segurando uma posição e ele vai tirando o cara dali e mandando pra outra região. Daqui a pouco ele tá percebendo que ele tá conseguindo. É tão overpower onde ele tá que ele segura com 3 caras, 7 caras nossos. Isso. E os outros 4 caras que sobraram, os caras já estão fazendo costa nossa, a gente nem sabe. Isso aconteceu muito com a gente. Porque às vezes os caras Nesse puxavam jogo. uma PAC, puxavam um tanque pra segurar a posição, entendeu?
Então essa intuição ela é boa, mas o cara tem que sempre, trocar essa ideia com os demais SLs, assim: "Ó, pô, mano, senti que é a hora de fazer isso". Se isso rolar, sempre falem, sempre puxem isso no jogo também, porque essa intuição é muito boa, entendeu? Mas isso é muito da experiência, assim, o Trax, que nesse jogo contra a TOG ali, foi Elsenborn, né? A gente ia jogar com 2 SLs, acabou que daí deu problema no Von lá, a gente jogou com 3. E aconteceu isso aí daí. Ficou eu e o Anderson mantendo a linha o tempo todo e o Von conseguia puxar esse OP costinha às vezes, sabe? Funcionou bem isso aí, mas daí já era automático, assim, porque os caras já tinham muita experiência, né? Né, acho que assim, depois que você faz a primeira vez e você vê um negócio desse encaixando, aí você começa a querer procurar esses padrões o tempo todo, né? De flanco, mas óbvio, levando sempre esse cuidado, né? Precisa ter a frontal tancando, que é o mid grind, né? Tem mid grind em tudo quanto é posição do mapa, né? Que são as regiões que são quentes, o inimigo sabe que precisa tirar. Então, por exemplo, nessa região aqui, o caster, qualquer jogo que você vai ver disso, o cara, todo mundo fala. É tipo um negócio escancarado. Esse telhado tem MG que arrebenta os caras na network. O inimigo sabe, ele fica batendo aqui pra tirar. Então, quando a gente coloca MG aqui, vem artilharia, os caras ficam que nem louco aqui tirando isso daqui, porque fode o cara no centro, entendeu? Então, e tem uma sequência, né? Então, a gente, acho que tem slides mais pra frente que eu comento um pouco disso, né? De sequência. Então, assim, como aqui, pensando em São Mary Dumont, né? Quando a gente tem essa MG aqui, colocada, aqui a região da direita de A Network, que tem aqueles milharais, a MG cobre tudo. Então ele anula a passagem do inimigo. E aí faz com que, se o inimigo não passa ali, o G3 que tá aqui do lado dá W. Entendeu? Então uma coisa. Existe uma ordem cronológica. Isso às vezes não fica claro porque o stretch. Como que você vai exprimir isso, né? Então é muito visão da dinâmica. E aí, para isso ficar claro, às vezes tem que ter uns alinhamentos ali antes Opa, da partida, entendeu? Então, por o, in- exemplo. Opa, manda. o inverso é recíproco. Se o cara Isso, tem uma metralhadora ali, vai fudido. foder a ação do G3. Não, a G3 cai na hora, porque assim, assim que o G3 morrer na SEB, que é a única região de cover, ele vai ter que sair de um OP que vai estar, tipo, por aqui, né? Pensando que a imagem continua, e vir no aberto. Só que a MG mata eles no aberto. Acabou, entendeu? Então a luta aqui tipo, para garantir toda a parte direita do A-Network. Então, e é uma região que tá lá na puta que pariu. E a gente aprendeu isso, tipo, mano, se fudendo, assim, a gente ficou muito claro isso daqui, por exemplo, que é uma posição aqui, a gente jogando com a Rangers of the North lá na APL, a gente ficou 40 minutos, tipo, só tentando de tudo aqui, puxar aqui, né, nessa região aqui, que tem um milharal, né, que tá imaginando aqui que a imagem continue, e esse MG dos caras matava a gente. Aí a gente tem que ter o quê? Calma, o que que a gente fez lá na PL? Porra, beleza. Tá 30 minutos e não consegue por causa da MG. Aí a gente pegou, juntou uns 5 caras, veio aqui, limpou. Na hora que limpou, mano, o jogo na hora mudou. Aí tudo começou a dar W. Boom, aí o G3, a gente segurou aqui e foi aí que a gente mudou o jogo, ganhou o jogo dos caras com isso. Essa posição trancou, e aí quando o time não entende isso, e fala que bala, eu vou dar bala, vou passar por cima, não sei o quê, cara, você não passa por cima da porra do MG que você não tá vendo nem da onde tá vindo, entendeu? Ou de um sniper, entendeu? Então, assim, a força bruta é legal, é interessante, porque você precisa ter a base de um jogo de tiro, mas o ponto que eu quero reforçar aqui é que você topa. Você topa num ponto que o time oposto tem o mesmo potencial ou é próximo, até levemente inferior, só que ele é esperto. E a esperteza dá uma diferencial ali. Se ele faz o mínimo de como shooter, você se fode, entendeu? Então tem muitos jogos que a gente joga, a gente fala assim, porra, esses caras aí não dão muita bala, mas só que os caras dão 5-0 na gente. Por quê? É a dinâmica, eles enrolam, eles embrulham a gente facinho, entendeu? Eles fazem o básico muito bem feito, assim, Exato. estratégico, né? Exato, aí eles falam, porra, aí tem gente que joga na SPT, em outros lugares jogou, mas os caras só entra lá e foda-se. Cara, é, é um trabalho que os caras fazem há muito tempo. Tá até falando ali com
com Trax, né? Então, assim, esse tipo de dinâmica que a gente está fazendo ali, pelo que ele falou ali com o Polo, os caras já fizeram isso no passado. Então já disseminaram isso. E eles jogam uma quantidade de vezes muito alta nos pontos. Porque eles têm muita gente disposta e dá a sept e vão jogar. Então eles não precisam disso. Tipo assim, talvez terem um negócio tão. Uma passagem de conhecimento tão assim, às vezes extensa, porque eles, cara, aprendem na base da porrada também, entendeu? E o SL acaba induzindo muito a cara ali da dinâmica, né? Então, assim, os SLs fazem a dinâmica acontecer, às vezes, muito, sem o soldado, às vezes, nem perceber muito, entendeu? Se ele tem essa noção das lanes, ele já consegue se virar. Então aí a dinâmica de tipo, o que cai primeiro e tudo mais, os SLs conseguem muito bem meio que fazer a coisa acontecer e os caras nem percebem, entendeu? Então, por exemplo, aqui, né, que a gente estava discutindo G4 e G3, o G3 não consegue dar W aqui, né, no aberto, porque, tipo, é muito difícil, enquanto não tem essa MG aqui. Então imagina que a gente não tem essa região aqui. E tá uma briga aqui. Então, o que o G3 poderia fazer? Poderia, sabendo dessa importância, o G3 ele joga uns dois caras aqui para, como aconteceu na partida. O G3 em alguns momentos jogou uns caras aqui, a gente passou por cima. E aí passou por cima, estabilizou, o G3 vai e volta, aí a gente mantém aqui e o G3 consegue fazer o trampo dele. Então tá claro para todo mundo essa dinâmica. O que precisa ser pegado? Se não pegar aquilo, o meu squad tá travado. E aí, se tá travado, eu posso afinar o número de players na minha região só para dar hold e vou ajudar a região que destrava a minha, entendeu? E faz a coisa virar um negócio tipo uma sequência lógica, né? Tipo, que você vai, dominou isso, agora liberou essa parte, dominou, que é o que a SPT faz. Ela faz isso. O Polo, isso daí eu trocando ideia com o Polo, ele deixou claro, tem regiões que os caras sabem claramente, precisa dar hold aqui, essa região precisa avançar, né? E o SL faz a dinâmica, aí o cara entra aqui da bala, ele nem percebe, né? E tá ali no meio fazendo parte ali da brincadeira, né? Sabendo o mapa como um todo, né? Um cara que é experiente sabe essas lanes, né? Mas enfim, vamos lá. Aí tem. Deixa eu ver. Tem um outro. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu acabei comentando disso, né? De OP. É um negócio que a gente trocou ideia ali no G4. Que é um negócio que é o quê? Às vezes o pessoal fala que os OPs eles têm que estar safe o tempo todo, né? Isso é verdade, né? Mas a gente precisa atualizar esses OPs para a gente consolidar o terreno que pegou, né? Então, por exemplo, o problema que a gente viu lá e discutiu, e todo mundo me concordou no squad, que a gente clareava as posições só que a gente não atualizava o OP porque o OP tem que ficar seguro. Só que ele ficava muito longe. Então o que aconteceu? A gente lembrando, duas lanes, né? Tem aqui. A gente chegou a ganhar toda essa posição aqui, depois ganhar essa posição aqui de cover, ou seja, uma posição de cover, outra posição de cover, e o OP continuava aqui. Então aí chegou uma hora que o cara que estava aqui morreu. Aí ele voltou aqui no OP que estava aqui. Até ele voltar, os caras já tinham guarnição e OP de novo, entendeu? Então, assim, é meio que você joga o trabalho todo para fora. Então, por mais que a gente queira que o OP esteja ativo, a gente precisa a todo instante ali, o SL, ele revisar se o OP precisa ir para frente. Então, se a linha ganhou terreno e ganhou terreno numa região, até uma região de cobertura, atualiza ali. E aí a Ana gente Paula, vai triangulando. Diga. deixa eu só reforçar um negócio que você falou. A gente tava falando da MG ali atrás, na casa. Naquele jogo contra a Badges que a gente tava jogando. Eles estavam com 70. Não, ali mesmo, naquela tela que você tava, pode deixar lá. Eles estavam com 76 lá atrás, ó. Naquela linha vermelha. Não, no quadrado vermelho aí. Estavam com 76 aí, metralhando os caras no corredor e o ponto. E não conseguia chegar, cara, porque a gente não conseguia atravessar a rua dessa lane lateral aí onde tá o OP verde aí. Não conseguia passar aqui na frente, na lateral, no G3. E um 76 lá atrás, ó, naquele círculo ali, ó, naquele quadrado vermelho, segurou toda essa região aí. O que que eu Esse tava tendo...
Eu peguei e dei um tiro de AT aqui, tirei a guarnição dos caras que tava aqui na hora que a gente pegou o ponto, eles deram um retake, eu vi o 76 lá de trás, eu daqui do lado do G3 eu tava tentando acertar o 76 lá no canto. Não, esse É, tipo de eu coisa vai acontecer, tipo, Uma que nem outra coisa em relação a AT também é o seguinte, vê o tanque, cara, atira. Por mais que você não acerte, ou acerte a esteira, ou acerte perto, na hora que o tanque vê que que já tem a posição dele, e o tanque tá recebendo tiro, ele vai recuar ou ele vai mudar de posição. Se agora não dá pra deixar o cara parado lá no canto, ele tava parado, velho. O 76 tava é, parado e atirando em perturbar todo ele. mundo. Tem que perturbar o cara, é isso, acho que é isso mesmo. E aí aí que é o ponto. Beleza, a gente atirar e para um AT nosso conseguir fazer esses tiros, ele vai ter que atirar a longas distâncias, é 300 metros, 200 metros, entendeu? Exato. E aí que é o ponto, aí é o AT homologado. O Trax fez o vídeo lá. Acho que já até publicou, né, Trax? Já tá no Ah, Discord tá, do né? tá no É, então, YouTube da própria Vanguarda, então tá lá. no Overlay. tutoriais. Você vira o rei do AT. Só fazer perde mais mastigado do que o Trax fez, cara, não existe, é mamão com açúcar, é querer você fazer em 30 minutos o negócio, é permitido, não tem nada de trapaça, se você olhar nas regras lá da APL, fala overlay pode, e é isso que os caras usam. Quer ser o cara que vai, vou atirar aqui, meu, aqui a gente joga contra um monte de cara cracudo que ela quer passar por cima. Se você não faz isso, você fica na desvantagem. Então fica aí o ponto. A gente vai ficar tirando isso aí, virando meme, que os caras olham lá, ó, o cara trouxão lá, tipo, bobão tá errando tiro. E eu falo no sentido, porque assim, trouxão, porque os caras sabem, eles usam tudo overlay, né? Porque você vê, pega um monte de jogo tier 1, os caras dão umas bazucadas sinistras, não erram bazucada. Isso, tipo assim, o cara tá usando algum overlay, alguma coisa pra ajudar ele, entendeu? E tanto que ó, na regra da PL é permitido, tá lá. Então, olha lá no parágrafo, printei, até mandei ele pro Milp. E tá lá, overlay permitido, cara. Acabou. Então a gente precisa usar isso, precisa que o pessoal use. Senão, todo mundo tá usando isso para dar tiro de longa distância. A gente vai ficar nessa até quando, entendeu? Então, nessa, por exemplo, que o Amarelo comentou, AT de longa distância, você vai começar a dar porrada dele, ele sai, e a gente vai conseguir puxar e empurrar. A gente precisa também dos tanques também para tirar, a gente vai ter a posição do cara precisa. Joga fumaça em cima deles. Tem um monte de mecanismo que aí que é o ponto que eu quero, tipo, provocar aqui, né? Que é o quê? A gente usar as mecânicas do jogo. A gente chegou num nível bom que é bala, bala. Subiu, a gente subiu até um ponto que é o teto. Aí é o quê? Aí a gente viu um tanque, que nem o Amarelo falou. O que, que a gente pode usar pra acertar? AT de longa distância. Então, beleza. Tem 10, 20 cara que dão bazucada. Então, move os filha da puta que dão bazucada pra cá e acerta esse cara. Ah, tá. O que, que a gente pode usar mais? Fumaça. Manda a artilharia jogar fumaça em cima do cara. E aí o tanque que tá sendo marcado eventualmente por ele, pode. Ou um outro, por exemplo, um outro que tá marcando um tanque nosso que poderia abrir pra bater nele. Joga fumaça em cima. A gente já fez jogadas desse tipo, cara. E jogadas desse tipo sem nem falar. O cara da artilharia leu, jogou fumaça e a coisa funcionou. A gente poderia fazer uns negócios coordenados a partir do TC do tanque, o de SL, fazer isso de maneira totalmente consciente, né? Porque, pô, a gente sabe as ferramentas do jogo, né? Os caras usam as ferramentas do jogo pra arrebentar a gente no meio, né? Então o ponto é que, porra, bala tem um topo, sabe? E E o óbvio, SL tem que estar de olho nisso aí, né? Sempre tem. movendo o pessoal. Isso, então a ideia é sempre ir triangulando. Então, por exemplo, do que a gente estava falando, por exemplo, o OP começou aqui, a gente ganhou essa sessão toda, move o OP aqui. Sempre a ideia é o quê? Deixar um outro OP mais seguro, mais safe. Então, por que que a gente, numa região, trabalha com dois OPs? É que geralmente, um OP, a gente dá um foco maior uma hora, né? Então, esse fica mais hold, essa hora vamos tentar empurrar aqui. A gente empurra, ganha o terreno, esse OP, beleza, ganha o terreno aqui, tá meio que de boa, os caras estão meio que aqui, cara, joga um Opa. OP por aqui. E aí o que acontece? Você não parte mais daqui, porque se você ficar toda hora resetando, você fica às vezes numa briga infinita, né? Então, o ponto que eu quero chegar aqui é que tem momentos que pra gente continuar empurrando os caras, precisa aumentar um pouco o risco do OP, entendeu? Não é que é pra colocar do lado pra cair, mas a gente precisa ir acompanhando.
E aí, por exemplo, era aquela sequência que eu comentei, né? Então colocou um OP aqui, aí tinha uma resistência aqui, a gente vai dar uma pressão maior porque o spawn vai ser mais rápido aqui, a gente vai acessar mais eles, vai ser na bala aqui, né? Tipo, por exemplo, se tiver só infantaria, a gente ganhou aqui, joga um OP aqui, e aí a gente vai ter a visão, ó, todo aberto aqui, ó, por exemplo, a gente tem controle, entendeu? Aí vem aqui, ó, que é a região de cover, e aí onde o inimigo tá, aqui é aqui. Aí você começa a trabalhar por aqui, ó, uma pinça, pronto, uma pinça local, né? O cara vai ter que lidar olhando para frente e olhando para o lado. E aqui, quando a gente tem essa pinça, a probabilidade desse cara não resistir é muito alta. Aí a gente pegou esse ponto aqui, aí segue. Aí que é o ponto de. Aí tem um ponto que eu vou falar mais pra frente aí, vou bater umas 20 vezes a mesma coisa, que é as seções das linhas ajudarem uma seção da linha que conseguiu ganhar terreno, ajudar a seção vizinha a ganhar terreno também. Então, que eu acho que vai estar logo aqui, né? Ah, tá, mas que eu falo um pouco mais pra frente isso. Mas aqui eu falei mais, eu tô comentando justamente essas partes mais de OP, né? Então, parte de limpar e renovar o OP. Ah, e aí aqui eu comento aqui de tipo, daquilo que eu falei, né? Assim que a gente identifica uma zona de spawn, cara, marca artilharia em cima deles. A gente joga contra time Tier 1, Tier 2, principalmente os Tier 1 mais high level. Cara, a gente é desanimador para muito player antigo, porque a gente perde sem ter quase trocação franca. Então os caras começam a falar, mano, esses caras estão tudo cheatado, estão tudo na merda, porque simplesmente eles trabalham com a mecânica do jogo, com umas posições muito filho da puta, e taca artilharia na nossa cabeça. Quando tá aquela Omen lá que a gente jogou, cara, eu só tomava artilharia na cabeça. Toda hora que eu vi um cara identificava uma zona de spawn, nossa, mano, eu falava, esse cara já sabe mais ou menos onde tá o nosso spawn. Você contava 1 minuto, era bom na cabeça. Eles usam artilharia num nível muito filho da puta, é canalha. E como que você vai atirar contra os caras tomando suppress de artilharia, entendeu? Aí toma artilharia, os caras vão dando W e come teu OP, entendeu? E fazem isso, é absurdo. A gente jogou, acho que contra a Homem e a Quimera, né? A Quimera fazia isso, acho que bem. Aí em seguida a gente jogou com a Homem. A Homem era muito mais agressiva nesse sentido, entendeu? Então É, isso meio que dava assim, tipo, parecia que era a diferença entre os times era usar de uma maneira mais efetiva a artilharia. Tipo, era mais agressivo e os caras empurravam mais a gente ainda, entendeu? Manda aí, Kim. na palma, licença. Manda, manda. Acho que isso aí foi comentado lá exatamente nesse jogo aí, após, né, o briefing. E eu acho que Uhum. depois disso a gente começou a usar mais artilharia, a gente viu o Ah, quanto a diferença faz, sabe? Tipo, tu tá absurdo. solicitando ali artilharia, muda muito o jogo. A gente começou a usar bastante, o Afanabet aí pode falar um pouco Boa. mais, né? E tipo, por exemplo, aquele jogo lá da neve que a gente jogou, a gente não usou tanta artilharia naquele jogo e viu como foi a diferença, né? Então, Uhum. tipo, isso influencia muito, muito. Sempre tá de Ah, olho ali, usar o binóculo também, o SL, é. pra ver de onde tá vindo a galera. E um bagulho que eu joguei muito tempo de SL e é um erro que eu fazia o tempo todo, que é o quê? Às vezes você fica com receio de falar assim, cara, eu tô numa região que é meio que secundária, e aí tipo, será que se eu pedir pra mover a artilharia aqui, eu vou tirar a artilharia de uma região muito mais, tipo assim, um aglomerado muito maior, sabe? Mas chega no momento que às vezes você fica 30 minutos para às vezes chegar e clarear um OP, uma guarnição. Se você conseguir ali mover ali 3 balas de artilharia, às vezes é o suficiente para você limpar, entendeu? Uma região. Dá uma focada de 2 minutos ali, e você vai dando W e elimina. Então você economiza tempo pra caramba. Então, às vezes, sem pensar, tipo, óbvio, não é todo momento, qualquer coisinha já manda, mas assim, porra, deu uma resistência, tá meio difícil, tá sempre naquele mid grind lá, já tá uns 5 minutos, 6 minutos. Cara, você sabe já a zona de spawn dos caras? Taca artilharia. E aí dá W em cima. Segura ali, o pessoal dá uma aglomerada, mantém o pessoal vivo, dá um hold, artilharia em cima, W, vai uma pressão muito grande de uma vez em cima dos caras. Você provavelmente vai pinçar eles, né? Porque você pega uma remessa, a próxima remessa que sair do OP vai estar mais compactada, você vai em linha e pega eles numa pinça ali na região, né? Ah, tá. Aí eu comento, acho que dessa parte aí.
Então, assim, aí eu jogo uma provocação, né, porque a gente, por exemplo, o Von ele joga mais assim, o King eu não sei, pelo menos antigamente ele jogava muito, tipo, agressivo, né. Aí talvez refletir, né, tipo, será que se a gente sempre manter SLs muito agressivos, ele é bom, a gente sempre fazer isso? Olhar para a probabilidade, né, disso estar acontecendo, né. Então se o SL ele tá sempre agressivando, sendo o primeiro lá na frente, né, e aí o ponto do nada começa a arrear, ele fica lá mais para frente, e aí precisa subir um AP. Aí o AP que ele vai subir, puta, é do lado do inimigo. Tipo, e pensando que o SL, no final das contas, na dinâmica do jogo, é o cara que mantém o OP. Na dinâmica ali do jogo, uma das coisas que ele precisa ter em mente é que ele é o cara que vai fazer as 6 pessoas, 5 pessoas, sei lá, o squad que ele tem ali no momento, ele precisa manter o peso na região. Então, uma responsa do caramba ali que ele precisa ter em mente o tempo todo. Então, dependendo da condição do ponto, ou da condição do estado do jogo, por exemplo, a gente está tomando uma pressão muito grande, né, no OP. Então, sei lá, o OP tá hot faz 5 minutos e a gente tá perdendo a maioria das trocações. O que o SL deveria fazer? Ele deveria dar uma recuada e aí, se for o caso, ele pode falar, cara, vai perder a qualquer momento o OP, atualiza um pouco mais atrás numa região, às vezes, que te dá uma superioridade, tipo, te dá um cover a mais, ou te tira fora da artilharia, para você ter um pouquinho mais de sossego, né, vamos dizer, você tomar um fôlego ali e conseguir tancar. Porque se você vai na força bruta e fala assim, não, vou resolver na bala porque que se foda, entendeu? Não vou mover meu OP. Aí o que acontece? Você perde o OP e aí o cara perdeu o OP, eles vão dar W, eles vão ganhar mais terreno. E aí nessa eles ganham mais terreno ainda. Então às vezes é melhor você recuar um pouco o OP, certo? E perder um pouquinho de região do que às vezes forçar a barra, perde o OP e perde, sei lá, 200 metros, sabe? De espaço, entendeu? Então, ter essa visão de, tipo, às vezes mover o AP para trás é o melhor para se fazer do que forçar a barra e perder tudo. Ponto caindo, o hold do SL deve ser ainda maior. Então, assim, então, por exemplo, se a coisa está instável, o SL ele tem que ficar agressivar menos. E nessa brincadeira, por exemplo, de SL e hold, o SL mata pra caralho, mano. Se o cara lhe dá os hold e deixa os caras da W. Porque ele pega as posições, ele pega a posição. É óbvio, dependendo da região, né? Tem regiões que você dá um hold, por exemplo, numa casinha mais. No segundo andar, alguma coisa, você tem a visão do todo, você vê os caras se matando ali, e nessa, tipo, ó, por exemplo, os teus. Os caras do teu squad estão perdendo as fights. Os caras passaram por cima, eles vão dar W. Nessa você vai e mata. Você é o cara que segura. Tipo, se o pessoal perdeu a trocação, você segura ali de eles chegarem no OP, né? E acaba arrebentando o pessoal também. Então, não é que o cara, tipo, sai do jogo. Então, ter um SL desse tipo é bem efetivo, né? E, por exemplo, numa partida aberta aí, acho que foi ontem mesmo, eu tava fazendo isso, tava de SL, jogava o OP do meu lado e só ficava parado, meu. Tipo, num bagulho que eu parava, eu matava a gente pra caramba, porque é aquilo, na trocação o cara mata, ganha as trocações, ele dá W pra caramba, vem de peito aberto, você mata. Então, assim, não é. Às vezes o cara é tão viciado em querer kill e kill, 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 desse jeito, às vezes você mata muito mais do que o jeito que é de W constantemente, né? Então, pelo menos o seu KD tende a ser muito melhor do que um cara que fica agressivando a todo momento. Ele troca, né, os kills, só que ele morre também muito frequentemente, né? Porque ali você tá andando, correndo, é meio que. É difícil você acertar todas, né? Tipo, ter uma leitura que você sempre vai surpreender o cara, né? Mas enfim, aí tem esse lance aí do SL ter essa visão de saber ali o momento de vou perder mesmo, vou jogar o AP para trás e ter ser um sangue frio ali, né? De encarar a coisa com lógica, né? Aqui, né? Então aqui embaixo eu comentando justamente na parte de tipo, vamos supor que você perdeu o OP mesmo, né? E aí o que a gente precisa reforçar com o pessoal do squad é o quê? Perdeu o OP, isso já é até que se fazem bem, né? Mas o pessoal mais novo às vezes eu vejo que fica meio leito. Perdeu o OP, cara,
forçar sempre o SL ali falar, ó, pessoal, perdeu o OP, vai pro OP mais próximo. Ou se tem um OP muito forte, o SL falar, cara, vai pro OP ou guarnição tal que vocês vão pegar o cara com os caras que vão avançar no terreno que a gente perdeu de um ângulo favorável, né? Para você conter. Você perdeu o OP, o que você tem que pensar é sempre assumir uma posição em seguida mais atrás ou no lado que trave ele. Então você tem que perder a menor quantidade de terreno possível. Então, seja, às vezes eu, por exemplo, quando isso acontece, o meu SL perdeu o OP. Eu migro, às vezes, para um OP de um G vizinho. E aí eu parto desse OP de G vizinho para tancar ele meio de lado, os caras de lado. E aí você trava eles não ganham tanto terreno. Então a ideia é justamente manter a tua área ali, e seja o que for. Ou seja, indo pro OP secundário do teu squad, ou para um OP de outro G, ou para uma guarnição. Então, o que importa é nunca tentar diminuir a perda de terreno, né, o tempo todo. Tá. Aí aqui eu peguei algumas imagens do jogo, né, mas acho que eu já acabei passando ali. A parte vermelha, o que tá em azul era o time inimigo, né, o que tá oculto aqui, que eu coloquei na linha preta, é a nossa linha, e aqui era o G4, né. Então é mais ou menos a triangulação ali que eu falei, né, de colocar o OP aqui, primeiro os OPs, né, meio que na mesma região na linha, que eles, cada um numa lane, e depois ganhando e triangulando, né? Então pega um OP aqui, aí depois vai focar aqui, aí depois o OP vem para cá. E aí, falar um negócio que é importante, que é quando a gente, por exemplo, quando a gente chegou aqui, nessa região mais avançada, a gente partiu daqui e chegou aqui, né? Então a gente ganhou quase. São 2 quadradinhos aqui, né? Então é espaço pra caralho aqui, né? De terreno, né? E é sempre pensar que a gente vai olhar para nossa linha. Se a gente nós fomos os únicos que ganharam o terreno aqui, por exemplo, na região, nossa linha tá para trás, a gente sempre pensar em começar a fazer a pinça na parte lateral da linha, né? Então a gente sempre tem que continuar ganhando terreno, mas pensando em jogar um ou outro player para zonear a parte lateral da linha inimiga. Então, por exemplo, na hora que o G4 chegou aqui, ele deu uma limpada, ele começa a jogar uns caras para cá, para lá, parte esquerda. E em seguida também, ele tem que continuar meio que tentando ganhar terreno ou rodando aqui, né? Ele não pode perder, só que ele começa a zonear a parte lateral. Por quê? Às vezes a linha dos caras tá mais para frente aqui, a gente começa a pegar as costas. E é um negócio que acontece até no Tier 1, que é o quê? Como você tá trabalhando numa região, você tá acostumado sempre trocar numa lane. E às vezes você tem as costas do inimigo. Então, e o cara continua indo pra frente, não faz sentido. Isso daí você vê várias vezes. Aí o que você tem que fazer? Sempre olhar essa possibilidade. Cara, tem jeito de eu pegar os caras pelas costinhas? E é legal você fazer isso, porque você mata pra caralho fazendo isso. Você pega os caras tudo de costa. O cara pode ser muito baludo. Você dá a habilidade mínima como atirador ali, você mata os caras, né? E aí você limpando essa região, o que acontece? A linha aqui, por exemplo, lateral do G3, ela tende a empurrar também, porque esses caras dessa região aqui, eles vão começar a trocar tiro com o G4 e o G3 aqui na frontal, ou seja, você está criando uma pinça local. Ele começa a tomar de tudo quanto é lado. E aí o G3 sobe. Então a nossa linha aqui base, vamos dizer, aqui, até o G4 tá mais na frente, né? Deveria estar aqui, né? O roxo, né? Uma média entre os dois OPs aqui. Você diminui o degrau, né? Tipo, a distância entre as seções da linha, que é o que a gente sempre tem que fazendo, porque a gente quer que a linha caminhe e vá varrendo o terreno o mais uniformemente possível. Porque se a gente faz uniforme isso, tenta fazer o mais uniformemente possível, a gente dá menos buraco pro cara passar, entendeu? E aí a gente vai fazendo isso sucessivamente. Então a gente veio uma parte da liga ganhou, aí fez a pinça, zoneou ele de dois lados, subiu. Aí aqui o G3 faz a mesma coisa, também frontal massivamente. Um ou outro vem aqui pelas costas, zoa, aí essa parte aqui vai para frente. E essa é a brincadeira, cara.
a brincadeira da linha é isso. É você empurra de frente e pinça. Depois que você ganhou o terreno, um ou outro pinça, pega os OPs. E é tipo, é um efeito dominó. Isso em linha e outras situações que eu acabar me mostrando também. Então, aqui acho que meio que a gente já falou ali do SL puxador e holder, que é meio que uma provocação, né? Então, ali eu falei do setor perdido, né? Então, se é um cara que se ele está puxando o tempo todo, qual a probabilidade de o cara se ferrar nisso, né? Então, aumenta. Então, talvez um holder aqui é interessante, né? Pensando ali nos casos mais feijão com arroz, né? Então, pode ter aquela situação de um puxar um terceiro, tem vários outros casos, né? Mas no caso básico, né, do SL que já iniciou o jogo como um SL, né, sem ficar puxando, então, olhando em probabilidade, talvez aí pensando nesses momentos de instabilidade, ele tá lá na frente é ruim. Então, se a região for cair, que é uma das situações que são ruins, né, além de artilharia, pressão no OP. Região, qual a probabilidade? Aí aqui eu botei essa provocação aí, inicial que eu falei, né, de se é o holder ou puxador, o que dá maior probabilidade de a gente manter o squad ativo. Na minha opinião, é o cara que holda, né? E aí a gente tem alguns perfis aí de caras muito agressivos como SL, né? Então talvez a gente revisar esse perfil ou continuar também. Então, enfim, aí é mais minha opinião aqui também. Napalm. Diga. E tem que ter aquela visão do seguinte, como no jogo que a gente jogou contra Ronin. O G1 avançou e o Sul Isso. não. O que aconteceu? O ponto não durou 5 minutos. Exato. Não, então, isso daqui eu Então, vou. nessa hora, naquele aberto, o G1 teria que ter feito o quê? Rodado e mandado players pro Sul empurrar, pra linha avançar por Isso, completo. isso. Então esse. Talvez até nós ter pinçado, né? Faltou nós Não, pinçar ali, né? Nós pensar é ganhamos o espaço, Sul mas nós avançar, não ajudamos. porque os Mas digo, nós comeram não o norte. ajudamos o G2 também, tá ligado, Anderson? Nós Então, fomos full reto, assim. é isso aí. É, Aquela hora ali é a hora do hold, que é tudo aberto na frente do G1. Então, aquela hora tu para, tu mata. Tu manda E ali a pessoal gente pra só onde tá puxou crítico. mesmo porque funcionou a artilharia, tá? Ali a gente coordenou muito bem com a Fana. Foi 2, 3 salvas em cima da Gary, a gente arrebentou a Gary. Daí faltou a gente parar e olhar pro lado e fazer isso ali que o Napalm falou de ajudar o próximo setor a avançar, tá ligado? Porque um bagulho, ó, vou te falar, por que eu falo isso? Porque eu fiquei acho que uns 3 anos jogando de SL e eu fiz isso muitas dezenas de vezes, eu vou te falar. E eu sei que não funciona. Por exemplo, eu pegando dá pra pegar até um slide disso daqui, né? Talvez comece a ficar meio misturado, mas vocês comentaram, né? Então, às vezes um padrão que acontece às vezes, né? De tipo, às vezes a gente consegue colocar um OP meio que surpresa aqui, né? E aí a gente tenta ficar ganhando o jogo só com um squad. Então, por algum motivo a gente encaixou um airhead aqui, ou o cara passou batido aqui, fez aqui e colocou um AP aqui, sei lá. E aí a gente entra nesse padrão, seja ouvindo da linha ou por um OP sneak aqui, um OP escondido, a gente tenta ganhar o jogo com esses caras aqui. Esse tipo de padrão, ele até é útil, sabe? Tipo, mas assim, pensar que isso dá pra se ganhar um jogo consistentemente com isso daqui, não ganha, porque eu já tentei fazer esse tipo de coisa várias vezes até chegar no momento que fala, cara, não dá. E acho que é bem o que você comentou ali, né? De tipo, por exemplo, se tem um OP aqui, acho que assim, tá numa situação que às vezes a gente tá começando a levar uma porrada, óbvio, não é que a gente vai jogar uns caras no círculo, mas pelo menos um cara vem aqui e tenta arrebentar os caras na linha, entendeu? Você vai pegar uns OPs e tudo mais, entendeu? E aí a linha começa, às vezes, é o suficiente para os caras se enrolarem aqui e a linha, você ajudar a linha. Então, assim, é um exemplo que a gente achou um buraco, esse buraco aqui não faz parte da linha, mas você olhar para ajudar a linha a avançar. Porque a gente só pega consistentemente um ponto se toda a linha, ou a maior parte da linha, dá peso no setor do inimigo, entendeu? Então, se a gente ficar
tentando pegar o ponto com esse punhado de players, a probabilidade é muito baixa. Mas aí eu falar, já aconteceu de pegar? Já. Eu lembro os jogos que a gente já pegou. A gente pegou já isso daqui em campeonato. Eu tava com um OP desse tipo aqui, eu jogando com a TL lá na época da Sérvia lá. Tinha um monte de baludo, o Von, tinha um monte de. O Renan, os caras tudo jogando comigo. Semifinal da PL ano Não, passado. não semifinal, é mais antigo ainda. Um jogo de, sei lá, 4 anos atrás, era na Sérvia ainda. Mas foi isso que foi feito também. Então, foi. Então, mas aí que tá. O ponto é o quê? Tem coisas que são positivas e coisas que são negativas. O ponto é o quê? Imaginando que a gente tem uma quantidade de tempo muito grande, a gente tem 1 hora de jogo, ficar só martelando e jogando peso no círculo, a gente pode até pegar o ponto, só que a gente provavelmente vai tomar retake em seguida. Então, assim, esse tipo de padrão de jogo, ele pode ser útil para o final do jogo, que é mais ou menos a estratégia que a gente tem no 18 versus 18. No 18 versus 18, a gente trabalha no início do jogo com linha. Só que chega nos últimos 5 minutos finais, o que acontece no 18 versus 18? A gente afunila. E aí vai todo mundo pro círculo. Por quê? O que acontece? Se a gente pegar o ponto no círculo, mesmo que a gente tá numa posição que é, vamos dizer, desvantajosa, se a gente tiver acumulado aqui, às vezes a gente consegue segurar 2, 3 minutos e é o suficiente para ganhar a partida, que é tipo o que o Anderson tá comentando. Que eu acho que nessa partida aí a gente fudeu a vida dos caras com esse tipo de coisa, mas a gente fez isso no finalzinho do jogo, entendeu? E mais assim, com a clareza. Antes de ir para Hugo's Farm, que era o próximo ponto, o segundo ponto deles, eu tirei a guarnição de backup e tirei 3 OP. Aí a nossa linha avançou, pegou o ponto, aí eu já tava com OP lá dentro de Hugo's Farm, aí a gente deu double cap. Mas assim, o E ponto é enfraqueci eu tirei a guarnição de backup e as OPs. Então, vocês avançaram e pegaram o ponto, mas eles não tinham como voltar, porque, literalmente, como tu falou, tirou aqui. eu enfraqueci a linha deles primeiro, antes de avançar. O ponto. Então, nesse caso aí que você lembrou, ainda deu certo, mas acho que depois a gente tomou retake. Se eu não me falar Não, a mesmo. gente ganhou a semifinal, caralho. Não, mas ele tomou retake no. A gente fez isso, esse bagulho a gente fez no ponto secundário, não no Bale, né? Não, cara, tava 3-2 pra eles, a gente ganhou, virou o jogo. A gente fez 4-1 na semifinal da PL ano passado na POM. Eu lembro que a gente tava no galpão. Não, era o No, meio, era é, meio. AA é. Network, cara. Tá, mas assim. Era aí. E Pierre e Hugo's Farm depois que a gente pegou. Mas Aí assim. eles retomaram o Hugo's, mas daí já não dava mais tempo. Mas assim, esse daí talvez eu não tô lembrando, mas assim, o padrão que geralmente você tem é o quê? Se você não elimina essas guarnições, o que geralmente acontece? Você bota um OP aqui, joga o peso aqui. Aí, primeiro, você tem que contar com a leitura errada dos caras, de tipo, a gente entrar no círculo, eles demorarem para mandar reforço e a gente ir pegando ponto. Até o momento que aí que eles começam a voltar e aí, eventualmente, a gente pega esse ponto. Só que o problema é o quê? Como a gente está trabalhando nessa linha aqui mais à frente, não está nem perto do ponto deles, e eles têm guarnições aqui de backup, o que que acontece em seguida é que a gente toma retake na grande maioria das vezes, se o time fez o trabalho certinho, a gente toma retake, porque eles nascem nessa guarnição, nessa que não cai, né? Imagina, aqui tá meio, mas imagina que não caiu depois que a gente pegou esse ponto aqui. Então eles nascem aqui, nascem aqui, nascem aqui. A gente não tem guarnição nenhuma rápida aqui. A gente pode até lançar uma guarnição dentro do círculo, só que a gente pega o ponto já pinçado. Então, geralmente, a gente perde esse ponto em seguida. Então, esse tipo de jogada aqui, ela é legal, mas geralmente você perde em seguida. E é bom, às vezes, no desespero, no final do jogo, você fazer esse tipo de coisa. Porque mesmo. A gente teve isso recentemente, acho que na FNF, acho que quando a gente jogou contra a SPT, inclusive, na Foi. FNF que a gente ganhou. A gente fez essa jogada e foi no final. E o que aconteceu? A gente sofreu uma pressão, tipo assim, a gente ficou 3 minutos aqui, mano, todo mundo dentro do círculo. E, tipo, pinçado e resistindo. Mas assim, o tempo tá a nosso favor. A gente jogou com o tempo. Obviamente, se a partida ficasse mais 30 minutos, a gente ia perder.
E aí, tipo, puta, fez todo o esforço aqui e perdeu. Beleza, aí talvez a linha andou um pouco. Aí foi um Warhead que deu certo naquele jogo. Então. Tipo, por exemplo, poderia ser um airhead aqui que encaixou, é um padrão de jogo aqui. Mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, no passado, o ataque que a gente fazia era sempre baseado em OPs desse tipo, sabe? Um OP que fica num canto e passou despercebido e a gente ficava com um squad aqui tentando pegar o ponto solo e o resto do time se fudendo atrás. E isso, cara, na maior parte das vezes não funciona, principalmente se for no mid-game, tipo assim, você pode talvez desafogar um pouco o teu time, a pressão que ele tá fazendo. Mas pegar o ponto não vai acontecer com probabilidade grande de você continuar com ele, né? Acho que é esse que é o ponto que eu quero comentar. Então, por que eu tô falando disso? Também é a mesma coisa. Ao invés de às vezes só focar no ponto, se a gente tem tempo, por exemplo, tem 1 hora de jogo e a gente tem isso, foca no ponto. Deu uma titubeada, tá pegando, um cara vem aqui e tenta ir pelas costas da linha, entendeu? E aí você faz padrões desse tipo, ó. Por exemplo, a linha aqui que tava cheia de vermelhinho, você chegou aqui, tirou um OP, tirou uma guarnição, e aí é o suficiente para a linha ter vantagem e desbloquear. E esses caras que não estavam dando peso, estão dando peso agora. E aí a gente faz o feijão com arroz da linha. Se esses caras aqui estão dando peso agora e estão ganhando terreno, ele pinça os caras da lateral, né? E aí a gente tem mais ou menos esse padrão de jogo que eu fiz aqui. Então, na esquerda, começou com um ataque meio vida louca ali nas costas. A gente tentou ali pegar o ponto solo, encher o saco dos caras. Só que um cara ali, imagina que ele veio aqui nas costas. Aí faz essa sequência aqui. A gente consegue liberar e ganhar uma fight aqui, porque a gente tira os OPs. E aí a gente começa a fazer o feijão com arroz. Ganhou terreno, pinça a região do lado. Pinçou a região do lado, esses caras aqui tendem a ganhar terreno. Aí ganhou mais terreno aqui, ó. Ganhou mais terreno aqui. Aí essa parte aqui pinçou a parte lateral. Esses caras empurram. Aí você vê, ó, fazendo essa brincadeira, uma linha meio que a gente vai empurrando toda a linha, né? Porque toda a seção, a partir do momento que a gente consegue fazer um buraco grande, a gente começa a criar pinças, né? Então, se o cara tiver um cara que faz essa jogadinha de ir para as lanes laterais da linha que é de outro G, ele faz a diferença, às vezes, que é suficiente para arrebentar a parte da linha. Até o momento que a gente tem toda uma linha que ganhou espaço. E aí a gente começa a avançar até o momento que pinça. E o melhor, a gente joga uma pressão de peso muito grande na região deles. Então, quando a gente vai em linha, a gente dá tanto peso que se eles começarem a querer fazer esse tipo de brincadeira, eles tiram peso do setor dele, por exemplo, faz um airhead, alguma coisa, e aí na hora que eles começam a nascer aqui, eles já começam a perder o ponto. Então eles ficam no modo defensivo e a gente fica numa situação até que relativamente tranquilo, né? Porque a gente tem peso muito grande aqui na região, se ele tirar alguma coisa já vai fazer falta. E aí a gente vai aos poucos, com tranquilidade, joga artilharia, vai, porque a gente tá com peso grande, pode fazer isso com tranquilidade, e vai e pega o ponto. Que aí que é o que o Milpo fala, depois que você tem Tem uma linha estabilidade, né? e que é estável, por que é estável? Porque você observa tudo que está acontecendo. A única coisa que acontece é o quê? É airhead. Aí a defesa, a gente tem que ficar ligado também, mas aí que é o ponto. Se a gente tem uma linha bem estruturada e ganhando terreno fazendo esse tipo de coisa, chega uma hora que o peso é tão grande que eles não têm nem jogando airhead. Se eles botam, sei lá, 10 caras aqui para nascer, o ponto na hora que o cara nasce aqui já começa a cair. Então o cara fica numa sinuca de bico. Eu falo, porra, se eu tiro aqui eu já saio. Então, assim, não é efetivo, né? Esse que acho que é o ponto que tem que chegar, né? É Mas, reduzir o obviamente, sabotador nosso. O nosso é. sabotador precisa ter essa visão, fazer Isso, isso, exato. literalmente isso, Tem que não ter uns partir do caras. ponto. Tem que ter uns caras nas costas, porque isso é um inferno, tipo, um inferno pra gente. Tanto às vezes, se tem uns caras de AT, ou o cara fazendo esse tipo de jogo mesmo, de tirar os OPs, e é bizonho. Aí você fala assim, não,
todo time Tier 1 faz isso. Não, eu vejo vários jogos que os caras não fazem. A SPT não faz. Eu já joguei com os caras, mesmo na SFNF que a SPT ganhou, eu entrei no squad de um cara que tava matando pra caralho. Eu não lembro o que era. Um desses caras bem famosinho lá da SPT. O cara tava com um OP, ele tava uns 20 minutos com OP, e atrás do OP dele, tipo, na lateral, assim, por exemplo, era tipo uma situação dessa aqui, ó. Tipo assim, ó, aqui, ó. Era exatamente aqui, na verdade. O cara tinha um OP aqui e tinham inimigos. A gente é o verde, o cara tinha um OP aqui e tinha inimigos aqui. O cara só dava W, mano. W, 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 W. Aí o que que eu fiz? Mudei pro OP dele, aí eu fiz assim: ah, tá. Aqui a gente tá travado na frente, mas eu sei que tem inimigo aqui porque a nossa linha não vai. Eu voltei e peguei uns 2 OP aqui. Aí o que que aconteceu? Essa linha deu W. Por quê? Eu peguei os caras de costas. Você precisa minimamente saber acertar os caras, sabe? Você errou um tiro, o cara vai virar e vai te matar. Mas você acertou o cara de costa, você pega o AP e acabou. E faz. E isso é um padrão que acontece mesmo com caras com tipo, muita experiência de competitivo. O cara entra no automático. Então a gente sempre olhar para esse padrão. É bobo, mas, cara, acontece o tempo todo, mesmo com um cara muito experiente. E beleza, aí a gente faz. Você vê que é basicamente a mesma coisa o tempo todo, né? De linha, né? Até tinha dado uma pulada, mas deixa eu concluir essa parte aqui que a gente tinha puxado, né? E aí outras coisas, por exemplo, nessa última o jogo que a gente fez, foi nesse último FNF, ó, teve esse padrão aqui, ó. No final do jogo, não, é mais ou menos esse padrão, né? Que a linha não estava tão pinçada assim. Imagina que nós somos os verdes, né? E o vermelho era o inimigo. Era um outro mapa também, né? Era Rio 400, né? Aqui, mas basicamente aconteceu isso. O inimigo tinha uma presença muito forte no nosso último ponto, né? No final, que eu deixei no secundário, mas exemplifica. E aí a gente tinha uns 3 SLs que, sei lá, pegaram um caminhãozinho, contornaram a linha, passaram batido. O que que eles fizeram? Mataram os OP e saíram pro círculo, certo? E aí o que acontece? Eles não conseguiram fazer muita coisa aqui, acho que talvez até deram uma contestada e tudo mais. Mas aí vai cair naquele mesmo padrão. Olha aqui a quantidade de guarnições. Um time que sabe o que tá fazendo, ele vai fazer um monte de guarnição. Mesmo que esses caras peguem, a gente vai no máximo meter uma guarnição aqui, ó. Em seguida a gente vai ser pinçado, entendeu? Não é consistente, entendeu? Mas beleza, se tá no final do jogo, a gente pode tentar fazer isso pra ganhar o tipo que a gente ganhou da SPT lá no FNF. A gente ficou aqui tudo isolado. Mas assim, tem 1 hora de jogo. O cara tentar fazer essa jogada e achar que vai ganhar assim, muito difícil. Então o ponto é o quê? Ó, de novo, uma coisa. Os OPs tudo aqui estavam tudo nas costas do nosso inimigo. Por que que um ou outro não veio aqui e fez a brincadeira de fazer a nossa linha empurrar, né? Porque um cara vem, começa a tirar o P aqui, 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 às vezes começa a deixar hot, então esse cara, em vez de dar W pra cá, ele vai começar, porra, começa a ficar parado pra ver de onde que tá vindo. Até aí já alivia também a linha, né? Então ter essa visão aí de sempre ajudar a linha a progredir, porque é o que é consistente. Mas também olhar pro estado da partida, né? Dá pra gente ganhar fazendo também esse tipo de brincadeira, mas mais pro final do jogo. Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu mostro, né? Então, por exemplo, possibilidades, né? Esses caras vêm, pegam pelas costas, aí quebra uma região da linha, e aí, de novo, mesma fórmula. Região da linha pegou um buraco, vai dar W, começa a pinçar. Porque esses caras vão estar olhando pra frente, né? E vão tomar de lado. E aí você vai fazendo até que a linha como um todo empurre, e aí a gente reestabelece, faz o negócio consistentemente, né? Então eu até coloco aqui, se houver tempo, melhor sempre é fazer a linha avançar. Então, é justamente o que eu tava falando lá, né? A jogada é legal, mas é sendo usada só como último recurso no final do jogo, porque ele não estabelece o ponto, né? Tá, aqui as considerações finais, deixa eu ver se não passou mais. Aqui acho que são coisas mais. Eu passei um bocado de coisa aqui, mas talvez porque vai ficar muito extenso. Mas aí de linha, que eu acho que é interessante, é o quê? Eu peguei isso de jogos que a gente fez aqui. Um jogo daquele mapa da neve, esqueci o nome, de Kharkov, que a gente fez. Isso daqui é um print do mapa, né? Então a gente sempre ter o pessoal saber ler o mapa, né? Então, por exemplo, aqui ó, é o mapa
aberto, tem nenhuma marcação, né. Onde que tá a linha, né, a gente sempre pensando que o inimigo trabalha em linha e a gente, né. Então, aqui a gente tem cobertura, né, aí aqui tem um buraco aberto e aqui, ó, tem uma marcação de infantaria. Então, porra, o inimigo ele tá vindo por aqui, ó, ele tá entrando por aqui. E tem um buraco, né. Então como que dá pra enxergar isso? Aí, por exemplo, ó, um jeito que eu veria isso daqui. Não precisa ser não precisa necessariamente estar preciso, né, mas é um jeito de você imaginar. Porra, se a gente trabalha em linha, ó, tem um buraco aqui, o inimigo, se esses caras estão aqui, estão tendo dificuldade, tem inimigo aqui. Se aqui tá hot, vai ter inimigo aqui, aqui mais ou menos. Aqui, ó, tem umas aberturas entre os OPs que o cara pode passar batido sem deixar hot. Então pode ter cara aqui, pode ter cara aqui. E aí você cria um mapa mental das possibilidades de regiões que o inimigo pode estar, entendeu? E aí, um ponto é que no jogo a gente viu que em uma boa parte do tempo o inimigo estava aqui, ó. Nessa região aqui, ó, e que tá bem meio que explícito aqui, ó. A gente tá na metade do círculo, pra cá não tem nada. Então se não tem nada e desse ponto aqui a gente estava em vias de perder, né. Tava toda hora, ficando empatado, ponto, perdia, então você sabe que o inimigo tá entrando por aqui, ó. Então tá aqui nessas regiões aqui. E aí o que a gente fazia? Essa parte da região da linha, em vez de ajudar a nossa linha, dava W. Nasceu aqui e ficava dando W. Ou seja, tá nas costas do inimigo, então por que que não vem aqui? Aí o que que aconteceu no jogo? Essa bolinha aqui era um míope. Ele enxergou isso. Ele botou a MG aqui pra tentar tancar. E essa outra bolinha aqui era eu. Nascia na guarnição e vinha aqui pra tentar matar esses caras aqui, né? Só que era muita gente. E tinha cover aqui. A MG também não tinha uma visão tão boa, né? Mas veja que o resto do time tava dando W. Tipo, mas assim, não resolveu o problema. Talvez vir mais uns 3, 4 caras aqui e dar um hold, mas óbvio, né? E tem os problemas. Os caras estão tendo problemas aqui para também travar, mas o ponto é o quê? Tem que ter essa visão de ajudar a linha, né? E aqui é um estado bem crítico, né? Os caras estão dentro do círculo e a gente, cara, é horrível, né? A gente tem um buraco na linha, os caras estão no nosso círculo e será? A gente tá querendo ganhar mais terreno, então esses caras deveriam tá atuando. Beleza, podem estar aqui, mas é hold puro e, e agressivando aqui. Porque é um problema que se a gente deixar, ele vai capturar o nosso ponto. Que aí o que que o inimigo tá fazendo? Ele fez um buraco na gente e vai fazer a pinça. Aqui, ó, a linha tá aqui dele, aqui uma parte, ele ganhou. A linha dele tá aqui. Aí o que que ele vai fazer, ó, tá vendo esse V aqui, ó? A gente tá na pinça, aqui, ó, a pinça dele. Acabou pra gente, entendeu? Eles fazem isso, podem fazer racionalmente ou de maneira orgânica. Isso acontece, por isso que a gente perde ponto. Então aqui, ó, você vê que, ó, eu fiz assim, eu girando, mas aqui, ó, tá aqui a pinça aqui. Então, é o mesmo padrão o tempo todo. Você vê que não é difícil. Aquele ponto ali, naquele caso anterior, ele fica mais difícil porque nesse mapa você não tem. Ele é todo aberto e não tem cover. Então eles dominaram o cover das casas da frente do Isso, ponto. aqui, ó, exato. Não, não, na lateral esquerda. Na lateral esquerda, ali onde tá a linha. A linha deles. Tem as casas aí, bem na frente do ponto, nessa rua que faz a curva aí, ó. Não, um pouquinho pra esquerda. Aí, ó, onde faz a curva. Onde tava o seu mouse. É Mais na pra... é isso, Aí, terceira casa. isso. Tá. Aí, ó. Isso aí é tudo casa. Então, Uhum. as guarnições, eles estavam lá atrás no vermelho. As OPs, tudo nessas casas, a gente não consegue tirar, porque tiro de AT, granadas, essas coisas não chega. Porque bate na casa, bate no telhado, não tira. Você não consegue tirar a OP daí. É só empurrando. E os caras estavam rodando isso aí, enquanto o outro lado tava pensando a gente. Então. Aí, por exemplo, a parte da linha tá aqui, ó, beleza. Tá tendo resistência por aqui, nessa região aqui. E tem um buraco aqui também. Então, assim, teria que ter o quê? Ó, a gente tá tancando aqui, mas tem cara arrebentando a gente pelas costas aqui, ó. Por quê? Porque eu falo isso com certeza. Tem um OP hot aqui, mano. Você acha que os caras vieram daqui e entraram aqui? Beleza, pode ter passado batido, mas é muito difícil, cara. É mais provável eles terem uns gato pingado entrado aqui, porque tem um buraco, tá explícito aqui. Então, beleza, que você falou, provavelmente você tava nessa posição que tava tancando Eu isso tava, aqui. tava na lobby. Então, beleza. Então, faz sentido. Tem uma linha aqui, ela não tá. Você sabia que estava aqui, mas você sabe que tem uma resistência nessa parte aqui, porque os caras estão brigando nessa região. Mas o ponto é que tem coisa passando aqui também.
E aí o que acontece? Tá todo mundo batendo aqui, vamos supor que o push mais forte deles tá aqui mesmo, pelo que você tá falando, né? Só que se passa uns 4, 5 aqui nas costas, rapela todo mundo, porque tá todo mundo. É aquilo, o ser humano tende a olhar pra onde tem barulho. Se tá um monte de explosão, o cara nasce no OP, ele, vou pra cá. Só que o ponto que eu comentei lá no slide inicial, o quê? É ser racional. Beleza, tá tendo um monte de barulho, de resistência aqui, beleza. Aí você vê, pô, será que já não tem gente o suficiente ali? Aí vai da leitura do cara. Pô, já tem um bocado de gente ali. E tem um buraco aqui. Então, porra, eu vou. Talvez não faça sentido eu ir pra cá. E aí a gente começa a povoar isso. Aí talvez, tendo controle dessa região aqui, que também tem casas, algumas regiões de cover aqui, a gente tira esse buraco e aí a gente comece a enfrentar os caras de frente, entendeu? E aqui não, a gente não cai numa pinça, né? E aí justamente, ó, a ideia da pinça é o quê? Você ter uma força bruta frontal, porque você precisa travar um jogo no mid grind aqui, e uns poucos vêm aqui e rapela você pelas costas. Não precisa de muito, né? Um, dois caras aqui, atira esses OP tudo, ó. E outra, esse esquema de OP, que os caras stake de OPs, né? Que é tipo, OP um perto do outro, isso daqui tá errado, né? Tipo, beleza, que às vezes ali na correria, ali no desespero, você coloca, mas assim, se bem que acho que dando zoom ele fica um pouquinho mais espaçado, né? Mas assim, evitar de estar um OP do lado do outro, porque se esse é um arrombado que passou aqui, ele chegou aqui do lado do seu OP, ele vai levar tudo, né? Então isso daqui é por isso que a gente espaça os OPs, né? Porque se perdeu um OP, aí você tem um outro, o pessoal migra e continua a pressão aqui na região. Então é um jeito de visualizar o jogo, né? Então, assim, eu jogando aqui, eu vi os caras vindo tudo aqui, ó. Aí o Miope tancando aqui e eu aqui. Então, por quê? Eu enxerguei isso aqui, assim, ó. O jeito que eu vi o jogo, que não necessariamente é o mais preciso, mas é um jeito de olhar o jogo. E aí eu vi que tinha um buraco, e por isso que eu ficava aqui morrendo o tempo todo, mas tentando encher o saco dos caras aqui. Pra evitar essa pinça aí. Mas enfim, é um jeito ali de olhar pro jogo. Aqui aí um outro padrão também, ó. Num jogo que a gente tem, eu não lembro qual jogo que foi, mas deu um print, né? Você vê, ó, aqui, ó, nossa frontal foi totalmente aniquilada. Nossa frontal tá dentro do círculo. Aqui é bem ruim, né? Porque a gente precisa sempre ter um mid grind aqui na linha, né? Mas aí a gente tem aqui uns OPs muito louco aqui, com aquele padrão de ganhar um terreno. Olha aqui, ó. A gente tem caras indo por círculo, tentando fazer o race cap, né? Tipo, ganhar na sorte, né? Que é tipo ver quem que dá mais peso. Só que nossa situação é muito ruim. E quando chega nesse caso aqui, cara, a gente não tem frontal, é muito. É quase certeza que a gente não vai conseguir ganhar, né? Porque assim, imagina, se tá um aberto aqui, tá um aberto porque ele tem peso pra caramba aqui na frente, entendeu? Porque eles já comeram tudo, então a gente tá tentando. Esse é um exemplo de inutilidade. Isso, tipo, é ruim. Principalmente, tipo, porra, a gente começou a perder o ponto, sabe? E aí vai começar a ganhar como? Aí você vê que esses caras aqui, eles já estão vendo que o bicho vai pegar, eles já estão fazendo um movimento que é um pouquinho pensando provavelmente em tirar os spawns dele, pegar e fazer a linha deles ser arrebentada. E já vi, assim, a gente perdendo ponto, e aí esses caras vêm pelas costas, a gente, né, vem pelas costas e começa a tirar OP, ferrar aqui ó, a frontal, esses caras, eles são meio que pinçados, né? Porque eles começam a tirar, tem que trocar pela frente e pelas costas. E aí você refaz a nossa linha, aí volta e faz o negócio consistentemente, né? É um outro padrão que acontece, né? E aí como que dá para enxergar também, né? Tipo, aqui é o puro, né? E como que enxerga a linha dos caras, né? São esses vermelhos aqui, que eu enxergaria, né? Eu leria, né? Eles podem passar por aqui, né? Porque um cara passado batido não vai ficar nada hot aqui. Aqui um pouquinho mais difícil, mas aqui a frontal e aqui, ó, porque tá hot, aqui com certeza eles vieram, né? Então aqui é tudo deles. Aí se eu nascesse aqui, eu voltaria e pegaria os caras de costa. Pode ter um ou outro enchendo o saco no círculo, mas pelo menos, aliás, alguns enchendo o saco no círculo, mas um ou outro vindo aqui. Acho que quando o ponto começar a cair, eu acho que aí a maioria tem que vir e arrebentar aqui os caras pela costa, porque já tá claro que a gente tá na merda aqui, né? Coisa tá feia aí. Tá feia, então não adianta você. Aí, Parece que foi pego recentemente o ponto. então. E aí, nesse padrão, a gente vai que o que acontece geralmente no jogo pub, né?
que é o que o cara tenta, ele pensa que pegar Double. o ponto aqui, se ele botar pressão, ele tem a chance de pegar mais rápido o ponto, né? Porque a gente sabe, pegar um ponto demora 2 minutos. Mesmo que você tenha 30 caras aqui no círculo, é 2 minutos sempre. Então, se começou a perder aqui, vai perder o ponto, perdeu antes, vai perder o ponto antes. Então tem que ter essa noção também. Então começou a perder aqui, cara, difícil. Tenta ajudar aqui. Ah, deixa eu ver. É aquilo lá do que eu comentei. Deixa eu ver. A gente até passou bastante aí, né? Nossa senhora, você já tá de saco cheio. Ah, de artilharia, deixa eu ver se eu só se não. Ah, tá. São coisas aqui que eu acho que a gente já falou. Ah, isso daqui foi uma frase que é interessante, né? Falar, tipo, e aí de a gente acertar esse processo antes da partida, né? Porque a gente tá indo, tem um strat, que é uma boa parte do trabalho feito, mas a gente não tá fazendo essa parte de trabalhar o gerenciamento na região, né? E aí, por exemplo, eu escutei a seguinte frase, que eu achei curiosa, mas faz todo sentido pro que a gente tem hoje como processo. SL é legal porque nos jogos só precisa entrar no caminhão e ir para a região. Então chegou num ponto que os soldados eles fazem mais coisas do que o SL, entendeu? Porque o SL, o cara tá cômodo, porque hoje a dinâmica que a gente tem é o processo que a gente tem hoje, não é nem culpa do cara. Mas ele revela falha. O cara gosta de jogar de SL porque ele não precisa se preocupar com rota de caminhão, não precisa olhar no terreno, não precisa se preocupar em dropar supply na abertura, entendeu? Porque aí é mais fácil. Então tá meio que invertido, né? Então o SL que tem todo um. Assim, teria que puxar junto, não é só o SL também, né? Isso daí. O SL acho que é chegar pro pessoal e falar: Ó, pessoal, vamos trocar uma ideia aí antes do jogo, e aí talvez com essas ideias que são base ali, tentar junto com o pessoal criar uma visão de como sustentar o terreno, daquelas ideias de lane e tudo mais, para o cara saber, saiu no OP qual, para onde que ele tem que ir, né? Onde que são os lugares de MG, por que a MG é importante naquele lugar, por que as coisas são importantes, qual a dinâmica da linha e como as coisas vão funcionar, qual a importância da região dele para a linha como um todo, hold totalmente, ou a linha só vai avançar e depende deles para começar a avançar a linha, né? Porque tem pontos que são assim. Você só começa a pegar o ponto, geralmente, né? Não existe um bagulho que é 100%, mas geralmente a linha só começa a empurrar depois que pega uma determinada região. Então o squad ter ciência, ó, puta, a gente é importante porque a gente desencadeia a quebra da linha dos caras. E aí, sabendo disso, a gente, e outros, inclusive, sabendo, outros squads sabendo disso, eles podem mandar reforço, a gente pede reforço, e todo mundo sabe como que o negócio, a dinâmica tá acontecendo, né? E aí eu acho que é uma das opiniões que eu comentei aqui, né? Tipo, aqui é uma parte mais de opinião de melhoria de processo, né? Eu até comento aqui um negócio mais de histórico, né? Que no passado a gente tinha um time que era da The Outpost, que compunha ali a SPT, né? E essa The Outpost, ela tinha, sei lá, em torno de uns 20, 15 dos melhores atiradores da SPT na época. Eram dessa The Outpost, né? E aí, quando o pessoal saiu dessa The Outpost, da SPT, de integrar a SPT, o pessoal falou, cara, vai dar uma boa caída no nível. Mas, muito rapidamente, eles continuaram no mesmo. Deu uma recaída, mas em poucos jogos eles acertaram e mantiveram um mesmo nível e depois até progrediram até chegar no tier, tipo, no pico agora, que eles são o melhor time. Isso meio que mostra que, tipo, você vê que a cara do time, o jeito de o time jogar, tá muito ali vinculado aos SLs. Então a The Outpost tinha bons atiradores, mas nenhum SL da SPT era da The Outpost. Então, no final, eles conseguiram ter um time ainda melhor com o tempo, mantendo os SLs. Então, um ponto que eu falo que é a importância do SL. Então, o SL hoje é meio que um cara. Um cara com um papel no joguinho, mas assim, eu vejo que no final ele é quase um cara. Ele é o core do grupo, né? Porque assim, você pensar qual é o objetivo do grupo, é competição. Então, o SL que vai puxar essa parte, deveria, acho que puxar mais essa parte ali, junto com os squads, de entender ali a região. Então, assim, pô, é uma parte muito importante do grupo, né? Então, os caras que estão no núcleo ali do grupo, né? E fazem uma diferença do caralho. Esse é o exemplo. Então, a The Outpost desvinculou da SPT, o que que aconteceu? Ela virou Tier 2, Tier 3, cara.
com os caras que davam as balas sinistras. A gente começou a aprender a jogar da bala contra esses caras da The Outpost. E eles eram uns filha da puta. Eu entrava no servidor dos caras, morria, eu falava, mas que porra é essa? Foi aí que a gente começou a ver que, porra, dar bala é interessante e tudo mais. Mas você vê que a gente evoluiu nisso, e você vê que só esses caras não fizeram o time deles ir muito pra frente, não. Chegar, eles topam, né? Que é mais ou menos o jeito que a gente tá, topa. Não tô falando que não precisa, mas é assim, precisa, além do fator de atirador, precisa ir da parte mais estratégica também, evoluir nisso, né? E aí eu comentei um pouco dessas partes, né, que a gente. Aí são coisas, opiniões minhas, né? Não necessariamente reflete o grupo, né? Ou a administração, né? Mas assim, a gente tinha muito essas dinâmicas de pré-jogo e discutir quando a gente tinha o 18 versus 18. Então G3, G2, G1 nunca foi muito disso, mas assim, a maioria do time parava e ficava discutindo. Porra, como que a gente vai resolver esse problema? Como são os spots? Dar nome para os spots. Por exemplo, em Hospício, isso ficou muito claro, porque é muito spot ali pra gente. Então a gente tinha o nome Casa Verde, Casa do Banheiro, Casa do não sei o que, Mansão. Tipo, virou um CS pra gente, né? E assim, era muito louco porque se o cara falava um negócio, a gente já entendia o que estava acontecendo, né? Então, um negócio muito alinhado. E aí, quando a gente quebrou esses grupos que eram panelinhas mesmo, né? Que tinham um lado ruim, né? Que eram verdadeiras panelas, né? A gente meio que perdeu isso, né? Porque às vezes é meio difícil você, o cara como SL, né, fazer esse trabalho de tipo, de juntar o pessoal, não tem um grupo específico, ele teria que ficar um a um falando com o pessoal, né? Então, assim, eu vejo isso daí também, às vezes, de processos, um ponto de melhoria. E aí, aqui eu falo, né, desses alinhamentos, né, e ter as coisas mais claras, e desde da estratégia geral até as estratégias mais pontuais. Ah, tá, falar aqui da artilharia, né, que eu comentei, né? Isso daqui é mais histórico. Isso daqui é um negócio que é até interessante falar, que assim, meio que caiu um pouco por. O pessoal não fala mais muito isso, mas assim, até tipo, durante uns 4 anos de jogo aí, 3 anos, o que sempre os times de Tier 1 falavam é que a diferença do Tier 1 pro resto é que o Tier 1 sabe usar artilharia. Isso daí era tudo quanto é lugar que você viu os caras falando isso. Depois que o artilharia reduziu para 1, o pessoal não fala tanto, mas continua a mesma coisa também. Então, assim, aí entra o ponto que eu tinha comentado lá mais atrás, que é o quê? A gente saber usar as mecânicas do jogo, né? Que aí é o ponto de assim, ser bem agressivo nas posições de posicionamento de artilharia. Mas é legal por causa desse histórico aí, né? Dos ATs, dos supplies, reforçar, aí tem as visões de jogo, a de comunicação, né, essas coisas mais básicas, né, de a gente tentar diminuir o volume de comunicação, ser mais Faz falta. assertivo. Isso assim, para quem é SL mais novo, cara, o cara dá uma bugada, velho, porque assim, é muita gente falando ao mesmo tempo, e isso piora o jogo, mas num nível assim, você consegue. A comunicação muito exagerada faz o rendimento do time chutando aí uns 50% para baixo. É absurdo. Eu falo por experiência própria, assim, tinha jogo que, cara, era tanta gente falando na época que eu jogava de SL, né? Que, cara, pra mim ficava chato, né? Por uma das coisas que me desanimei de jogar de SL, né? Porque era muita comunicação e, cara, eu tava ali numa época de pegar de, tipo, evoluir mais na bala e ver onde que onde que dava pra chegar com isso, né? Porque o time não era muito focado nisso, né? E aí eu meio que fui me distanciando, mas é algo que eu sei que, meu, não, me prejudicava muito, assim. Então, assim, ser mais, porra, tanque, Tiger, Baker A3, acabou, parada avançando, não fala mais nada. E aí eu, às vezes, ficava meio que me tentando entender, porque às vezes num jogo, assim, a maioria dos jogos que eu tava de SL, às vezes eu falava 3 vezes, e, porra, era o tempo todo com gente falando, né? Então, assim, ter essa visão de que a gente precisa reduzir a comunicação, mas muito embora o jogo é de comunicação, né? A gente precisa ter. Então é falar de uma forma mais sucinta ali no rádio, né? Ah, tem coisas aqui de tipo, como SL e como um time, não, isso daqui serve para todo mundo, né?
é fazer contagem de players, né? Tem gente que às vezes fala assim, isso daí tá narrando o jogo, né? Mas assim, no 18 versus 18 isso é absurdo. E dá para levar isso para um 49, né? Isso você fala ali no C, né? Não vai ficar falando no comando, né? Então, por exemplo, quando você tá ali no meet grind ali, né, tipo na linha trocando tiro, às vezes você leva 2, 3 caras, 4 caras, e é interessante pro teu squad saber disso. Então, às vezes você fala, levei 3, 4 caras aqui. Então você tem, o seu squad já sabe que vocês têm vantagem. Então vocês têm que dar um mais vida louca, né? Tipo arriscar mais, né? Porque vocês precisam pegar posições. Se o 18 versus 18 é absurdo, porque você vê a vantagem que causa, mas o 49 dá para usar também. E o contrário também é uma verdade, que é justamente o que tá falando aqui. Quando você tem os apagões, né? Geralmente eu sou o cara que fica olhando muito para isso e mesmo não sendo SL eu falo apagão, que é o quê? Eu tô olhando no mapa e tipo 90% do nosso squad caiu. Então quem tá vivo, tipo, já sabe que precisa parar. Ele precisa ficar finge de morto e para. Porque os caras que são de times fortes, eles fazem essas contagens também. Então, quando eles matam 3, 4 caras, eles vão agressivar para catar os spawns. Então, o que sobrou ali do apagão, ou seja, que caiu, esse cara dá hold para tentar segurar esses caras. Então, os caras vão vir de peito aberto, na hora que passar, ele mata. Segura. Estabiliza, aí o pessoal nasce, aí ganha um fôlego e segue a vida. Então tem que ter essa checagem, não é só o SL fazer, mas tipo começar a passar para o pessoal, todo mundo ter essa visão para ajudar, né? Não dá para depender, né? Aí tá aqui, ó, falando, matei 3, então isso é importante. Tá, isso daqui eu falando dos players, né? Que estão juntos, eles sinalizam que tem um spawn, alguma coisa, aí você pode mandar artilharia, sabe que já está farejando spawn. E, cara, eu acho que é isso aí, porque eu acho que se tem um monte de gente falando, já deve estar ninguém aguentando mais. Não, E nós estamos assuntando tu aí, cara. Já vai tá, começar? não, não. São E aí, comentários, entendeu? Sobre o que tu tá falando. e eu acho Ô, que manda aí. boa noite. Desculpa se eu falei demais. Ó, Não, cara, fez só 2 2 horas, horas, tá bom? fez 2 horas certinho, 2 ó. horas de curso, mano, já pode fechar. Pelo amor, Excelente, Vai é isso mano. dormir. aí, Eu meu quero a Deus. minha É o homologação. Telecurso 2000. Caralho, mano. Faça suas Posso, considerações. posso passar meu Passou nome rápido porque tava completo bom. para pegar o certificado? Cala a Espero boca, ter tu ajudado de fala algum. demais, ô. Pode, acho que pode. Era o tag do curso.